Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para um encontro muito especial para falar sobre valuation na prática. E hoje vocês vão fazer o primeiro valuation de vocês, né? Talvez não seja o primeiro para alguns, né? Mas o nome da aula aqui é Meu Primeiro Valuation. Eu tenho certeza que vocês vão adquirir muito conhecimento prático aqui hoje. Quero saber aí para a galera que está no chat, que está ao vivo aqui conosco, se está tudo certo aqui com o áudio, se vocês estão conseguindo me escutar bem. Boa noite, Michel. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Igor. Boa noite, Velson. Boa noite, Alex. Boa noite, todo mundo aqui que está participando conosco. É um prazer estar aqui em mais uma aula ao vivo aqui no nosso YouTube. Boa noite, Tatiane. Boa noite, galera que está chegando. Manda já o link no grupo. Avisa aí que a gente está ao vivo. Já estamos começando mais um encontro aqui que acho que vai ser muito legal. A gente vai falar sobre valuation na prática, beleza? E, pessoal, eu tenho um objetivo aqui hoje, que é o seguinte, tá? Meu objetivo principal aqui hoje é que vocês deixem de ser sardinhas, né? O importante aqui, né? A minha missão hoje é ajudar vocês a deixarem de ser sardinhas. E as sardinhas, como vocês podem ver nessa foto, são facilmente engolidas, devoradas pelos tubarões do mercado financeiro. Se você está aqui nessa aula, eu tenho certeza que você quer ser um tubarão, quer ser uma tubaroa, nem sei se essa palavra existe, mas pelo menos você não quer ser devorado por um tubarão. Se você não quiser ser um tubarão, você certamente não quer ser devorado por um. Então eu quero ouvir de vocês, eu quero ouvir de vocês que estão aqui na aula de hoje. Quero saber, antes da gente começar aqui, eu vou deixar uma enquete aqui, eu quero que vocês respondam aqui o seguinte, né? Qual é o objetivo de vocês com a aula de hoje? Eu quero saber se o objetivo de vocês é aprender a montar uma carteira de investimentos, eu quero saber se o objetivo é se destacar no mercado financeiro através do conhecimento de valuation, enfim. Então, estou deixando aqui a enquete para vocês responderem, tá? Deixa eu ver aqui, acho que agora já vai funcionar. Qual o seu objetivo com a aula de hoje? Vamos ver o que está acontecendo aqui, que o YouTube não está me ajudando. Vamos lá. Vou responder aqui, ó, vocês podem responder o 1 ou 2, né? Se o objetivo de vocês, acho que o principal objetivo da galera que está aqui, a gente viu que vocês preencheram aqui as nossas aplicações, as nossas enquetes, mas eu quero saber aqui, marca 1 ou 2 no comentário, tá? 1 para quem quer aprender valuation aqui para montar a própria carteira, para gerir os próprios investimentos, não ficar dependendo de assessor. E 2 para quem quer trabalhar no mercado financeiro, ou já trabalha no mercado financeiro e quer se destacar com esse conhecimento. Então, quero ver 1 ou 2, até para a gente entender aqui. E vai ser um prazer conversar com vocês no chat, vai ser um prazer responder todas as perguntas. Eu estou olhando aqui, estou vendo o Adriano aqui. Beleza, Adriano? Como é que você está? Adriano já é aluno do Clube do Valuation. Boa noite, André, também, Guilherme, Miguel, Zinho, Ivan, Guilherme, olha só, a galera já está se manifestando aí. O Alex está querendo investir, o Michel está querendo aplicar no mercado financeiro, Adriano mais para investimentos, Ivan mais para o mercado financeiro, enfim. Então tem gente que quer 1 e que quer o 2, então tá beleza. A gente vai atender todo mundo aqui, beleza? Agora eu já perguntei o objetivo de vocês, vou falar qual que é o que a gente vai aprender na aula de hoje, como que a gente vai chegar nesse objetivo, tá? E a importância da gente estar aqui hoje, tá, pessoal? Então, se vocês estão aqui hoje, certamente vocês estão nesse caminho aí para deixarem de ser sardinhas, né? E a importância de aprender valuation, né? Quando a gente pensa que tanto na parte de investir o próprio dinheiro, quanto também trabalhar com isso, a gente não aprende isso nos mecanismos tradicionais. Você não aprende isso na escola, na faculdade. Mesmo eu que fiz economia na UFRJ, não aprendi nada sobre investimentos na faculdade, verdade seja dita, né? E se você faz uma pós-graduação, alguma coisa nessa linha, talvez seja muito teórico e pouca aplicabilidade prática. Eu fiz, por exemplo, o curso da Copead, né, de finanças, há muito tempo atrás, quando eu ainda estava na faculdade. Para mim aquele momento foi excelente, mas hoje eu vejo que, cara, na prática no mercado financeiro é muito diferente, né? Então existe uma grande desconexão entre as instituições de ensino e entre o que de fato a gente vê na prática no mercado. Existe uma carência de profissionais qualificados para atender uma demanda crescente de investidores no mercado financeiro. Então teve um boom de profissionais no mercado, mas pouca gente entende de análise de investimentos, entende de ciclo econômico, entende de precificação de ativos de renda fixa, renda variável e por aí vai. E o mercado é cheio de conflitos de interesse. Então, muitas vezes o assessor de investimentos ele vai estar mais interessado em ganhar a remuneração dele do que fazer você
como cliente performar, né? Então, o mercado ele tem os conflitos, cada produto muitas vezes vai pagar uma taxa de rebate, vai pagar uma taxa para aquele cara que está do outro lado te vendendo, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, e você conseguir fazer isso e analisar por conta própria é excelente, porque você não cai nessas armadilhas, e ao mesmo tempo, pô, se você já trabalha no mercado financeiro, você vai ter um embasamento muito maior para lidar com seus clientes, ou até mesmo se você quiser seguir no caminho de análise, né, você vai precisar dominar esses conhecimentos. Então, o valuation acaba sendo um dos pilares, né, quando a gente olha aqui para uma formação sólida, tanto dentro do mercado financeiro, como também se você quero investir, quero montar uma carteira vencedora de longo prazo, você precisa certamente ter alguns dos conhecimentos que eu vou passar aqui na aula de hoje, beleza? Bom, e quem sou eu para prometer isso para vocês? Talvez para alguns, né, seja a primeira vez que a gente está se encontrando, outros aqui eu já vi em outros momentos, em outras aulas. O Adriano aqui, pô, tá aqui no chat prestigiando, o nosso aluno aqui tá na mentoria também, né, Adriano? Porra, bom te ver aqui também no YouTube. E para o restante da galera, eu sei que tem gente que já acompanha aqui há mais tempo a Economia do Dia, mas, bom, eu sou analista de investimentos, na verdade sou líder do time de análise da Warren, que é uma das maiores corretoras do Brasil hoje, a gente está no top 5, estamos com 25 bi de ativos sob custódia, e eu sou responsável pela parte de research, né, principalmente ali de renda variável. Então, eu olho especificamente para ações, olho para commodities, olho para fundos imobiliários, né, e tenho também 2 analistas de crédito na minha equipe. Então, é isso que eu faço, estou no mercado financeiro desde 2013, então fizeram 10 anos agora, em março, de mercado financeiro. Já passei por corretora, por empresa, já trabalhei na S&P, na Reuters, empresa multinacional, já trabalhei em fundo. Então, assim, tenho uma experiência e hoje trabalho efetivamente com análise, né? O Economia do Dia, ele surgiu aqui em 2019, então foi uma forma de eu conseguir passar esse conhecimento adiante. A gente começou com as certificações aqui no Economia do Dia, e hoje estamos 100% voltados aqui para a parte prática do conhecimento de análise de investimentos, né? Ainda temos os nossos programas de certificação também, CPA 10, CPA 20, CEA, Ancor, CNPI, as certificações do mercado financeiro, mas a gente resolveu migrar um pouco, né? Mudar um pouco de nicho e trabalhar mais nessa parte de análise de investimentos, que eu tenho certeza que é ainda mais importante, né? O conhecimento prático. A gente foi percebendo isso ao longo da nossa jornada, com feedback de alunos. Então, a gente já teve mais de 1.000 alunos de certificações, e uma demanda frequente era que a gente falasse cada vez mais sobre investimento, sobre análise, sobre o que estava acontecendo. Foi aí que o Economia do Dia foi evoluindo, e eu também aprendendo com vocês, né? Sempre nessa troca, e acho que tem muita coisa legal por vir pela frente ainda, né? Mas o que eu faço no meu dia a dia? Eu faço análise de investimentos, né? E o que é isso na prática? Cara, eu basicamente, né, avalio o mercado, vejo tudo que está acontecendo, tem algumas empresas na minha cobertura, alguns setores, alguns movimentos que eu olho mais no detalhe, publico artigos, né, tenho as minhas carteiras recomendadas, publico relatórios diretamente pela Warren, falo com a imprensa muitas vezes. Então, esses são exemplos de algumas reportagens que eu tive recentemente no G1, na CNN, na Globo News, e Jovem Pan e diversas outras fontes. A gente tem uma assessoria de imprensa que coloca os analistas para falarem sobre temas variados de expertise de cada um, né? E óbvio que tudo isso exige uma leitura e acompanhamento diária de mercado, que é o que eu faço todos os dias, tá? E, é claro, o conhecimento de modelagem financeira, que é um conhecimento extremamente importante e relevante para quem quer trabalhar diretamente com isso, como é o meu caso, beleza? Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre esse conhecimento aqui de modelagem financeira, né? Então, vai ser uma mega introdução aqui ao valuation, e você vai sair daqui com uma planilha pronta com os principais modelos de valuation, né? Como que você vai receber essa planilha, né? Essa planilha ela só vai receber quem estiver no grupo de WhatsApp. Então, se você está aqui no link da live, está assistindo ao vivo e não está no grupo de WhatsApp, né? Exceto quem já é aluno. Quem já é aluno já recebeu essas planilhas. Mas quem está quem está aqui e não está no grupo de WhatsApp, eu vou deixar o link aqui, né? Vou, inclusive, fixar esse link aqui. Esse link é o chat do WhatsApp, então vocês podem entrar lá que vocês vão receber as planilhas no final da aula, beleza? Já tô vendo a galera aqui no chat interagindo, falando que vai fazer o CNPI, tô vendo a galera perguntando se a live vai ficar gravada. Não sabemos, vai depender da participação de vocês aí, para vocês verem a live. Certamente para os alunos, sim. Prefere taxa fixa para trazer o fluxo de caixa? Isso a gente vai falar mais para frente. Simulado, o Gabriel já conhece. Olha só, beleza, Gabriel. Bom feedback aí. O simulado de CNPI, realmente a gente formou mais de 40 analistas aí no ano passado. Essa aula de valuation pode ser utilizada para qualquer tipo de empresa? Certamente. Vamos passar
pelos foundations aí do valuation, beleza? Ó, mais um que fez os simulados aí, passou no CNPI. Show de bola, galera, show de bola. Ó, o Igor já deixou o like, deixa o like de vocês também. Isso aí ajuda aí a gente propagar o nosso conteúdo aqui no canal, beleza? Bom, então show de bola, vamos que vamos. Antes da gente falar da agenda da aula de hoje, eu quero deixar claro para quem é essa aula aqui, tá? Porque a gente já deixa claro logo no começo, porque, pô, senão aqui todo mundo tem o mesmo tempo no dia, né? Então você que está assistindo, o Elon Musk, o Bill Gates, todo mundo tem 24 horas por dia e cada vez mais a gente tem escolhas para destinar o nosso tempo, né? Tem 1 milhão de coisas para fazer, enfim. Mas o ponto aqui é o seguinte, né? Eu quero deixar claro nesse momento que essa aula tanto para você que já investe e, putz, é iniciante no valuation, para você que, cara, já deu os primeiros passos no valuation, mas quer colocar isso mais em prática, para você que está dando os primeiros passos no mercado financeiro e quer se destacar, quer aprender mais aquele conhecimento que é utilizado na prática, para você que, pô, talvez já tenha uma experiência um pouco maior, mas quer aprofundar os seus conhecimentos para você trazer insights e aplicar isso no seu dia a dia, seja nos seus investimentos, seja na sua vida profissional, consultoria, assessor de investimentos, enfim. Então, para você, essa é a aula que eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights, tá? E para quem não é a aula de hoje, né? Para quem não é a aula de hoje, principalmente para quem acha que existe algum caminho fácil, rápido para ganhar dinheiro, que existe promessa milagrosa, que você vai sair daqui e vai já aplicar e ficar milionário. Cara, isso não existe, tá? Eu tô há 10 anos no mercado financeiro, né? Ainda não fiquei milionário de 1 milhão na conta, mas, pô, de equity talvez, né? Mas, assim, o ponto é o seguinte, não existe caminho rápido e fácil para ganhar dinheiro, tá? Quem acredita nessas promessas milagrosas ou quem não quer depender, quem quer ficar sempre dependendo de outras pessoas para tomar decisões financeiras, cara, essa aula aí não é para você, então. Então hoje é melhor você pegar, assistir uma série no Netflix, fazer uma outra parada, porque o que eu vou prometer aqui não é que você vai ganhar dinheiro rápido e fácil, mas pelo contrário, né? Se você aprender o que eu estou falando aqui, você vai poder conseguir montar uma estratégia consistente e você vai depender cada vez menos de terceiros para tomar suas próprias decisões, tá? E outra coisa, né? Eu sei que, cara, a gente está começando o evento aqui e no final do evento vai ter bem menos gente do que agora. Isso é normal, né? E aí, assim, o que eu diria é que, bom, se você quer de fato se tornar um tubarão, ou pelo menos não ser devorado pelo tubarão, como eu mostrei no começo, fica até o final, porque, cara, vai ter bastante coisa legal aqui, beleza? Bom, vamos lá. Agora vamos falar sobre a agenda da aula. Então, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar sobre o que é valuation, vai falar sobre os principais modelos de valuation, vou falar sobre taxa de desconto, né? Então, taxa de desconto é extremamente importante para a gente utilizar qualquer modelo de valuation. Vou falar sobre os 3 principais modelos de valuation que são utilizados no mercado: modelo de dividendos, modelo de múltiplos e modelo de fluxo de caixa descontado. Vocês vão sair daqui entendendo como executar isso e como fazer isso na prática com vocês mesmos, beleza? Então, essa é a minha principal intenção aqui, que vocês saiam, né, da teoria e consigam aplicar esses conhecimentos aqui que eu vou passar para vocês hoje, beleza? Então, esse é o principal objetivo. Vai dar para a gente aprofundar e estimar na unha cada uma das linhas dos resultados de 200 empresas? Não, a gente tem um encontro aqui para falar sobre valuation, mas eu tenho certeza que o que a gente falar aqui hoje já vai ser um tremendo adianto para você colocar a mão na massa, show? Então vamos lá, e por último, é claro, a gente vai falar sobre o nosso clube do valuation, onde a gente de fato traz e mostra esse treinamento intensivo de análise de investimentos, né? E aí realmente para quem quer se diferenciar e dar esse próximo passo, beleza? Bom, então o que é valuation, né? Eu separei 4 frases aqui, que foi eu que fiz, né? Mas que resumem para mim o que é o valuation, tá? Então, a primeira frase é: a valuation é a arte de precificar empresas e outros ativos financeiros. E por quê? Ih, tem música de fundo. Deixa eu tirar a música de fundo aí, rapidão. Tem música de fundo, é foda. Deixa eu tirar aqui. Desculpa, galera. Deixa eu tirar aqui. Pronto, já tirou. Tava no primeiro slide aqui. Vamos lá. Agora vamos voltar aqui, vamos voltar para o fluxo. Perdão. Falhas técnicas aí. Eu tô olhando o chat, tá? Tô olhando o chat, inclusive, galera falando aqui que vai tirar o CNPI, show de bola. Análise de valuation difere muito para análise em Project Finance? Não. É exatamente a mesma análise, tá? Você pode usar valuation para análise de ações, para análise de crédito, para Project Finance, para M&A, né? Então, valuation ele é o foundation de precificação de investimentos, tá?
Bom, o Igor já está falando que a aula não vai ficar gravada, né? Então, se o CEO falou, está falado. Bom, já tirei a música, tá? Já tirei a música. Show de bola. Então, beleza. Já passei pela agenda da aula também. Agora vamos voltar aqui para o que é valuation. Então, tem 4 fatores aqui, que tem 4 frases que eu coloquei aqui, que resumem o valuation para mim, tá? A primeira frase é: valuation é a arte de precificar empresas e outros ativos financeiros. Valuation é traduzir uma história em números e sensibilizar essa narrativa. Valuation não é ciência exata, mas você sempre precisa de boas premissas. E valuation é avaliar cenários e tirar conclusões com base em probabilidades e assimetrias. Então, onde eu quero chegar com todas essas frases de efeito aqui, que eu mesmo criei aqui antes da aula? O que eu quero mostrar para vocês é que uma planilha de valuation, a modelagem financeira, ela aceita qualquer coisa. Eu posso colocar qualquer coisa no meu Excel que ele vai aceitar. Se eu falar que A mais B é C, o Excel aceita. Se eu falar que A mais B é D, o Excel aceita também. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter humildade intelectual aqui, né? Então, não é que o teu modelo está certo, do camarada está errado. Não é que você é o gênio do valuation, achou uma simetria de 300%, e o mercado ninguém está vendo, né? Então, assim, vamos partir do pressuposto que o exercício que a gente está fazendo aqui é um exercício de validação e de hipóteses, né? Então, o valuation, ele coloca em números toda a história de uma empresa, mas você pode estar errado na sua percepção da história. Você pode, eventualmente, estar enganado em relação a algumas premissas. Você pode fazer estimativas que não vão se concretizar. Então, além de boas premissas, além de entender aquilo que está fazendo, você precisa traçar cenários, né, e avaliar margem de segurança, beleza? Então, a valuation é basicamente a análise de investimentos e vale para tudo, como eu falei. O que a gente vai aprender aqui vale para você precificações, vale para você olhar se uma empresa ela tem capacidade de pagar uma dívida, né? Vale para você olhar para o ciclo econômico, né, e ver como isso afeta o preço de uma empresa listada. Por que Magalu, no auge do bull market, valia... por que ela caiu 90% de lá para cá? Né? E não só ela, como diversas outras empresas. Enfim, então a gente vai tentar responder essas perguntas hoje, e a ideia é que vocês saiam daqui bem mais capacitados nesse sentido para responder essas perguntas por conta própria, beleza? Bom, vamos lá. Então, antes de mais nada, né, quando a gente vai falar de valuation, né, é importantíssimo entender que qualquer empresa, e aqui eu estou falando de empresas, mas o valuation ele vale também, por exemplo, para fundos imobiliários, né, para outros ativos, né, existe até mesmo valuation de commodities, enfim. Então, a gente até aprofunda isso no nosso treinamento intensivo, olhando para outras classes de ativos, mas aqui a gente vai falar de uma empresa, né. Então, pensando na ótica de uma empresa, vamos pensar aqui no Economia do Dia, né, o Fred aqui é sócio do Economia do Dia, o Igor também que está aqui no chat, né, tem mais 2 sócios aqui. Então, a gente tem o nosso patrimônio líquido, que é fruto do valor que foi aportado para a Economia do Dia começar pelos sócios e o valor das nossas ações, né? Então, isso é o nosso patrimônio líquido, beleza? Só que se a Economia do Dia quisesse financiar, digamos aqui que eu quero abrir a nossa mentoria aqui do Clube do Valuation, quero fazer um lançamento, dessa vez, né, não vai ser pequenininho igual a gente vem fazendo, a gente quer fazer um mega lançamento, que é investir R$1 milhão nesse lançamento. Então, para pegar esses R$1 milhão de investimentos, eu tenho 2 formas de fazer. Sempre, e qualquer empresa sempre vai ter essas 2 formas de fazer. Uma forma é se financiar através de dívida, e a outra forma é se financiar através do patrimônio líquido, ou seja, de dinheiro aportado pelos sócios. Então, pensando aqui no exemplo da Economia do Dia, se eu quisesse fazer um lançamento de um produto digital de R$1 milhão, eu poderia pegar, por exemplo, esse R$1 milhão no banco, se eu tivesse uma linha de financiamento, ou poderia, eventualmente, chamar um investidor para aportar na Economia do Dia e vender parte das minhas ações por esse valor de R$1 milhão, tá? Então, sempre, qualquer empresa tem essas 2 formas de se financiar. Não importa se é a Economia do Dia, se é a padaria do lado da tua casa, se é uma empresa de comércio digital, uma indústria, uma empresa de tecnologia, não importa. Então, sempre, uma empresa ela tem 2 formas de se financiar. Uma forma é através da dívida, outra forma é através dos sócios aportando dinheiro, injetando dinheiro no patrimônio líquido, beleza? Então, vamos partir desse pressuposto, e sempre a estrutura de capital de uma empresa é como ela se financia, né?
E qualquer empresa sempre tem essas duas fontes de financiamento. Mas por que uma empresa ela vai se endividar, né? Pensa que no caso do Brasil, no caso da economia do dia, era muito melhor eu pegar R$ 1 milhão, né, e abrir parte aqui do nosso equity, vender uma participação aqui da economia do dia para ter R$ 1 milhão e fazer um mega lançamento do que eu ir lá no banco e tomar um financiamento com juros desse jeito. A gente ia correr muito mais risco fazendo isso, ficar com o nome sujo e por aí vai, né? Então, parando para pensar por essa lógica, nesse caso parece óbvio que a melhor coisa a fazer é pegar um dinheiro de alguém e vender uma participação da minha empresa, né? Só que o que acontece? No momento que você ganha um certo tamanho e proporção, você consegue taxas de financiamento mais baixas e consegue investir em projetos que têm um retorno acima dessa taxa de financiamento. Então vamos parar para pensar, por exemplo, na Vale, na Petrobras, em grandes empresas. Essas empresas, em geral, elas têm alguns projetos que elas conseguem investir e que trazem um retorno mais alto do que se financiar com um banco ou emitindo uma dívida no mercado de capitais. Tá? Então, é basicamente isso um dos motivos pelos quais a empresa se endivida. Tá? Por que ela não abre mais a sociedade dela? Porque os sócios não querem fazer isso. Eu tenho uma empresa lucrativa que cresce, que gera um retorno alto. Então, não quero que mais gente seja meu sócio aqui. Tá bom, né? E dois, como as empresas elas podem deduzir o pagamento de juros da base do cálculo do lucro tributável, mas não o pagamento de dividendos, a alavancagem na pessoa jurídica diminui o pagamento de tributos. Em outras palavras, o que eu estou dizendo com isso aqui? Que a empresa ela paga os juros da dívida antes de pagar o imposto. Então, como a empresa paga os juros da dívida antes de pagar o imposto, a dívida traz um benefício tributário para a empresa de grande porte. Então, se a gente for parar para pensar aqui no caso da Vale, da Petrobras, que a gente comentou antes, a Vale e a Petrobras, que já pagariam um caminhão de imposto, pagam menos imposto porque os juros da dívida é descontado antes dessa alíquota. Tá? Então, é importante entender isso. Só que tem um limite, né? Tem um limite da onde a empresa ela pode se endividar, quando ela começa a ter dificuldades de pagar esse financiamento. Tá? Tem um terceiro motivo da empresa se financiar é eventualmente para ganhar market share, ou adquirir um concorrente, né? Investir numa fábrica nova, num projeto de expansão, enfim. Então, como a gente viu, projetos acima da taxa de financiamento. Então, esses são os principais motivos de uma empresa se endividar, beleza? Bom, mas aí vamos lá. E aí tudo isso que eu falei gera uma outra pergunta, que é o seguinte: se a dívida gera um incentivo, por que uma empresa ela não se financia apenas com dívida, né? E a empresa ela não se financia apenas com dívida por alguns motivos. Primeiro, ao mesmo tempo que a alavancagem da empresa reduz o pagamento de impostos, o custo de capital próprio sobe. Então, é simples, né? Você vai exigir um retorno maior como acionista ao investir em uma empresa que está mais alavancada. Então, se tem duas empresas, empresa A e empresa B. A empresa A faz a mesma coisa que a empresa B, só que a empresa A tem 3 vezes mais dívida que a empresa B. Em qual você vai investir? Você vai investir na B, né? Então, assim, é uma questão óbvia. Ao mesmo tempo que a alavancagem reduz o pagamento de tributos, o custo para o acionista também sobe. Então, para o acionista fica cada vez mais caro investir nesse tipo de empresa. O risco é maior. Bom, então, em outras palavras, o que a gente quer dizer aqui? Que o benefício da dívida ele deixa de valer a pena depois de um determinado patamar e a empresa ela passa a incorrer em custos associados à probabilidade de insolvência, ou seja, quando a empresa ela vai decretar recuperação judicial ou falência, por exemplo. Tá? O que são premissas razoáveis para a gente considerar aqui e olhar para a estrutura de capital de uma empresa? Primeiro, que não existe um valor meta para a alavancagem, não é uma vez EBITDA, 2 vezes EBITDA, 3 vezes EBITDA. Cara, isso é ladainha, né? Isso é papo furado. Depende do perfil da empresa, depende da fase de crescimento dessa empresa, depende do setor no qual ela está inserida. Então, assim, não existe esse valor meta, cada empresa ela vai trabalhar na prática com um valor específico, que a gente consegue ver até no mercado de crédito através dos covenants. Os covenants são garantias associadas às dívidas das empresas que denotam um certo limite para essa alavancagem. Então, por exemplo, um covenant de 3 vezes EBITDA significa que a empresa, no máximo, ela vai ter uma dívida líquida que representa o valor de 3 vezes o quanto ela gera de EBITDA. Tá? Então, primeira premissa é que não existe um valor meta para alavancagem. Segunda é que empresas mais lucrativas utilizam menos dívida. E a terceira é que empresas preferem operar com folgas financeiras. Então, empresas que são mais lucrativas,
elas não vão ter tanta necessidade assim de emitir dívida atrás de dívida, porque elas podem usar também o fluxo de caixa das próprias atividades para se financiar, e, em geral, as empresas preferem ter folgas financeiras, beleza? Então, essas são premissas que a gente vai considerar aqui para dar sequência na nossa análise de estrutura de capital, tá? E quando a gente pensa em estrutura de capital de uma empresa, né, por que ela é tão importante? Porque a forma como a empresa se financia vai fazer toda a diferença na taxa de desconto que a gente vai utilizar para descontar os fluxos de caixa dessa empresa e achar uma projeção de preço, de TIR, de VPL, usando o valuation, tá bom? Então, o modelo mais utilizado no mercado financeiro é o modelo KPM, CAPM, tá? O que significa CAPM? Significa Capital Asset Pricing Model. Então, o modelo CAPM é um modelo que é o mais utilizado no mercado de capitais, né? A gente aprende isso eventualmente na faculdade, dependendo da disciplina, aprende isso em outros cursos, e para mim não serve para nada, senhoras e senhores. E eu vou mostrar aqui os motivos e a alternativa que a gente tem para contornar esse problema no valuation, que é o modelo CAPM. Isso aqui está longe de ser solução, está muito mais para problema, na minha opinião, tá? E aí vamos falar um pouquinho desse modelo, por que ele é utilizado, né, e como que a gente pode fazer adaptações. Então, o que o CAPM faz? Ele estabelece uma relação de equilíbrio entre o retorno esperado de um ativo, uma ação, por exemplo, e o fator de risco, que vai ser medido pelo beta. Então, o que é o beta? O beta é uma medida que compara um ativo, né, então a ação da Petrobras, a ação da Vale, com um indicador que representa o mercado, que no caso do Brasil seria o Ibovespa, no caso dos Estados Unidos, o S&P 500, e por aí vai, tá? Então, o KPM ele é o principal modelo que o mercado utiliza para medir essa taxa de retorno que é exigida pelo acionista. O que eu quero dizer com a taxa de retorno exigida pelo acionista? Cara, pensa comigo. Você, para investir numa ação, você investe na ação porque você acha que você quer ganhar dinheiro, né? Ninguém investe em ação para perder dinheiro, você investe em ação para ganhar dinheiro, né? Então, você pensa no retorno exigido. Hoje, se a renda fixa está 13,75% ao ano na taxa Selic, pô, o quanto que você espera ganhar em ações? Você espera ganhar mais do que isso, né? Senão deixava o dinheiro na renda fixa no tesouro do Tesouro Selic, né? Ou então deixava um pré-fixado longo, né? Um título pré-fixado. Então, o ponto aqui é que sempre, 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 em qualquer hipótese, o retorno para o acionista, o retorno exigido pelo acionista vai ter que ser mais alto do que a taxa da renda fixa, né? E quando a gente olha para o modelo KPM, nem sempre isso é verdade, tá? E a gente vai descobrir o motivo. Por quê? Porque essa é a fórmula dele. Ou seja, o retorno exigido pelo acionista é igual ao retorno da renda fixa mais o beta vezes o retorno de mercado, que aqui pode ser representado pelo IBOV, menos o retorno da renda fixa. Qual que é o problema desse negócio aqui? O problema é que se eu estou olhando para trás, numa janela dos últimos 10 anos do Ibovespa, por exemplo, cara, provavelmente a renda fixa superou o Ibovespa. Então isso aqui vai ser negativo, o que não faz o menor sentido. Ou seja, eu quero ter um retorno adicional para investir em ações em relação à renda fixa, senão não faz sentido, eu vou investir na renda fixa, considerando que eu sou investidor racional, né? Agora, se isso aqui for negativo, se esse prêmio de risco for negativo, meu modelo já era. E dependendo da janela do beta, isso pode acontecer, tá? Então, esse prêmio de risco aqui, é muito importante a gente entender ele e entender como que existe uma alternativa para ele ser calculado, tá? Mas antes disso, né, vamos criticar aqui o modelo CAPM. Eu quero que vocês tenham esse embasamento aqui também de crítica do modelo, porque eu não estou falando isso à toa, né? Algumas premissas do modelo KPM são, primeiro, mercado de competição perfeita, o que a gente já sabe que não é verdade, né? Tudo bem, pode ter ali um setor ou subsetor que tenha competição quase que perfeita, mas a maioria dos setores não tem competição perfeita. Não existe spread nem inadimplência, é uma grande mentira, né? Então, se o cidadão fica sem pagar o banco, ele está inadimplente, né? O banco, ele vai cobrar, a gente olha o mercado de crédito, cada empresa vai ter um spread numa emissão de debênture, de CRI, de CRA diferente, né? De CDB, ou no caso do banco, diferente. Então, o CDB do banco ABC paga diferente do CDB do Itaú, né? O risco de crédito é diferente. Então, claro que existe spread, claro que existe inadimplência. Fora isso, o retorno dos ativos segue uma distribuição normal. Isso também é falso, porque a gente tem eventos de caudas grossas, que são justamente eventos que a gente não imagina que vão acontecer, o cisne negro, como o Covid, por exemplo, como a crise do subprime, né? Então você tem esses eventos que distorcem muito a distribuição
de retornos de um determinado ativo, de modo que ela não segue uma distribuição normal. Tá? Outra, não há custos de transação. Aí beleza, a gente pode até concordar com essa simplificação, acho que é a única mais razoável aqui. O mercado é eficiente, não tem oportunidade de arbitragem, isso também é falho, não à toa que existem diversos fundos arbitradores. Os investidores têm expectativas homogêneas, também é falho. Pô, no outro dia eu estava no grupo dando compra de Petrobras e o cidadão estava dizendo que estava vendido. Então, pô, óbvio que os investidores não têm expectativas homogêneas, senão não tinha transação no dia a dia, né? Não tinha compra e venda. Fora isso, o modelo é estático, então só olha para um período. Então, só estou olhando em um período para frente, né? Tudo bem, isso aqui também dá para fazer adaptações, mas de qualquer forma, as premissas do modelo KPM são muito ruins, e é por isso que eu não utilizo o modelo KPM. Tá? Qual que é a alternativa em relação ao modelo KPM que eu utilizo no dia a dia para fazer valuation? E como que eu calculo esse Equity Risk Premium? Né? Então, vamos partir do pressuposto aqui que é o seguinte, né? Quando a gente olha para o passado, que foi o que eu falei, uma estimativa histórica do prêmio de risco, isso vai ser o quê? Vai ser a diferença entre a rentabilidade passada de um índice, como o Ibovespa ou como o S&P 500, e a taxa de um título do governo de longo prazo. Então, dependendo da janela, como eu falei, esse prêmio de risco pode ser negativo, e aí não serve. Então, o ponto fraco dessa abordagem é o pressuposto de que a média e a variância dos retornos são constantes ao longo do tempo, e não são. Então, se eu pegar um prazo de 5 anos, eu posso ter uma expectativa, um prêmio de risco completamente diferente do que se eu pegar um prazo de 10, 15, 20 anos. Tá? Além disso, quando a gente olha para o prêmio de risco calculado dessa forma, parece que ele é contracíclico. Ele é baixo durante o período de bull market, porque eu estou olhando para trás, estou olhando para o retrovisor, e o mercado está subindo agora, e ele é alto durante o período de bear market. Ou seja, quando eu estou num momento que o mercado está caindo, eu olho para trás, né, quando o mercado estava em alta, vejo o retorno e falo, opa, esse prêmio aqui é positivo. Então, quando a gente faz aqui, quando a gente está olhando para trás, no Equity Risk Premium, ele parece ser contracíclico, né? Quando na verdade ele deveria ser cíclico, ele deveria acompanhar o ciclo econômico. Tá? Então, e fora isso, quando a gente olha para trás, tem um outro problema que é o viés de sobrevivência da amostra. Então, por exemplo, se eu estou olhando o Ibovespa nos últimos 20 anos, as empresas que estão lá são muito diferentes das empresas de agora. Né? Então, esse é um outro problema. Tá? Então, como é que eu faço para solucionar isso? Eu uso um método chamado Build-Up, eu aprendi isso estudando para o CFA, e ele consiste basicamente no método de Bond Yield mais Risk Premium. Ou seja, o que a gente faz aqui? A gente pega o custo da dívida da empresa e soma um prêmio de risco. Então eu ignoro beta. Beta não serve para calcular retorno esperado. Beta é uma medida de risco. Então, se eu for olhar para a minha carteira, por exemplo, comparar o beta da minha carteira, ou comparar o beta de alguma ação com o índice, beleza. Essa comparação é válida para você medir o risco, mas não para você medir retorno. O beta não serve para nada para medir retorno. Né? Então, eu estimar retorno através de beta, para mim, não funciona. Sem falar que quando você olha para um indicador tipo o Ibovespa, né, quando a gente pega os dois principais papéis, que são Petro e Vale, isso representa 27% do índice. Se a gente for pegar commodities e bancos, representa mais de 60% do índice. Então, o que uma PETS, por exemplo, tem a ver com o Ibovespa? Não tem nada a ver. Né? Então, assim, o beta ele é uma medida de risco, porque mostra, né, a volatilidade de um papel em relação ao índice, mas não quer dizer nada em relação a retorno, tá? Pelo menos na minha concepção. Então, o que eu faço aqui? Eu simplesmente acrescento um prêmio de risco ao custo da dívida da empresa. Então, esse prêmio de risco, ele é calculado, né? Eu vou mostrar aqui como, mas a lógica disso aqui é o seguinte, cara, o mercado de crédito, ele já é eficiente para me dizer qual que é o custo da dívida da empresa. Então, eu posso muito bem entrar aqui no Ambima Data, por exemplo, não sei se vocês já conhecem, né? Mas eu posso mostrar aqui para vocês, o Ambima Data é a plataforma da Ambima, que eu venho aqui e coloco debenture, lista de debenture. Aí eu venho aqui, clico aqui na Ambima, digamos que eu queira a debenture da Armac, que é uma empresa listada em bolsa, que eu tenho cobertura, que eu gosto bastante, inclusive tem recomendação de compra. Então, eu olho aqui para a debenture da Armac, tem aqui, ó, Armac ARML 12, data de vencimento 2028, posso ver os detalhes aqui. Ela foi emitida a CDI mais 2,50
e a taxa dela hoje no mercado secundário para negociação é CDI mais 2,66%. Então esse cara aqui, cara, ele está dado, é negociado isso aqui, o mercado está pagando isso aqui. Então isso aqui, para mim, é a melhor estimativa de custo da dívida da empresa. E aí dá para fazer algumas alterações, eu posso pegar a dívida mais longa, eu posso pegar a dívida, a média ponderada da dívida da empresa, né? Então tem algumas formas de fazer isso aqui, mas essa plataforma da Ambima Data, né, eu quero saber, quem já conhecia? Eu quero saber aqui na enquete, já conhecia o Ambima Data, sim ou não? Né? Já conhecia o Ambima Data? Quero saber aí de vocês. Agora eu consegui perguntar aqui direto na enquete, que eu acho que eu mudei as respostas aí, não estava funcionando. Mas vamos lá, galera, eu quero saber de vocês se já conheciam o Ambima Data. E aqui a gente consegue ver o custo da dívida das empresas, beleza? Então, dito isso, qual que é a lógica aqui? A lógica é que a dívida da empresa, o custo da dívida dela já inclui os efeitos da inflação, da alavancagem e da sensibilidade ao ciclo econômico. Então, quer dizer, a gente já consegue ver isso através do mercado de crédito, tá? Então, não precisa, vou estimar aqui, o custo da dívida dela com base em não sei o quê. E muitas vezes a própria empresa divulga isso no release dela. Então, às vezes, a própria empresa divulga qual que é o custo da dívida dela, tá? Então, você tem tanto o próprio release da empresa, o que ela fala no call de resultados, e que está no site GRI, né, quando for uma empresa listada, e tem também ali o Ambima Data para você usar como parâmetro. E se não está no Ambima Data, a empresa não divulga, você pode pegar um comparativo, né, e aí você consegue ver qual que é esse custo da dívida, tá? Então, o analista ele pode simplesmente adicionar um prêmio de risco por carregar as ações da empresa e não a dívida, beleza? E aí, como é que eu calculo esse prêmio de risco? Eu uso uma abordagem que me parece mais razoável, que é menos afetada ao ciclo econômico, que é utilizar estimativas de dividend yield e de earnings growth, ou seja, quais são as principais fontes de retorno para o acionista, né? O acionista de uma empresa ele ganha dinheiro de duas formas, né? Ou através dos dividendos que ele recebe, ou através dos crescimentos nos lucros. Então, no longo prazo, né, você ganha dinheiro investindo em ações com dividendos e quando a empresa ela consegue crescer os lucros, beleza? Então, esse Equity Risk Premium que eu calculo aqui, ele considera a análise fundamentalista, que é quais são as duas fontes de retorno para o acionista? Dividendos e crescimento nos lucros. E eu desconto isso da taxa de juros de longo prazo. Então, o que acontece? Aí sim, você tem um ciclo econômico pesando nas variáveis, porque no momento que a gente está no bear market, ou seja, que a gente está no mercado caindo, muitas incertezas, igual a gente está vendo agora, o que acontece? O dividend yield aumenta, porque o preço das ações cai, então o dividend yield aumenta. Vale lembrar que dividend yield é dividendo sobre preço, né? Então o dividend yield aumenta. Só que a taxa de crescimento dos lucros cai. Então, no bear market, você tem o componente de dividendos subindo e o componente de lucros, de crescimento dos lucros caindo. No bull market, você tem o componente de dividendos caindo, porque o preço das empresas sobe, mas a taxa de crescimento nos lucros ela está subindo, porque você tem expectativas cada vez maiores de crescimento. Tá? Então, o resultado dessa análise está aqui, nesse gráfico, né, que eu estou mostrando aqui para vocês. E nesse gráfico a gente consegue ver exatamente o Equity Risk Premium calculado, tá? E esse cálculo a gente deixa disponível, atualizado em tempo real na nossa base de dados, que está disponível aí para os alunos do Clube do Valuation, diversos dados ali em tempo real de análise de investimentos, de análise de empresas, mas esse gráfico ele é atualizado sempre num link na web, e esse especificamente do cálculo do prêmio de risco, por ser um dado tão importante, ele está disponível também no nosso site, no Economia do Dia, tem na área de artigos, você pode encontrar esse site aqui, esse gráfico aqui, basta se cadastrar, beleza? Então, o que esse gráfico considera aqui? Ele considera como prêmio de retorno para o acionista os dividendos esperados e a taxa de crescimento nos lucros em contraste com a taxa da renda fixa de 5 anos. Então, quando a gente olha aqui, repara que ele é sempre positivo, e ele está na média mais ou menos uns 4%, né? Eu pego aqui todas as estimativas de dividendos projetados para as ações do índice IBEX, que tem 216 empresas, né? Pego também a taxa de crescimento dos lucros estimadas de analistas, compilo essas informações, inclusive das quais eu contribuo, para calcular esse Equity Risk Premium aqui, que hoje está na casa dos 3% aproximadamente, tá? Então, vamos fazer na prática aqui agora, como calcular da Armac o custo, o WACC,
e o CAE, né, que é o custo de capital próprio, tá? Então eu estou na minha planilha aqui de valuation, depois a gente vai falar sobre as outras abas dessa planilha. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a estrutura de capital da Armac, então ela tem 2 bi e 140 de dívida, tem 1 bi 159 de patrimônio líquido, então a dívida representa aproximadamente 65% do capital total, enquanto o equity representa 35%. Um sobre o outro dá 1,85%, ou seja, ela tem bem mais dívida, 85% a mais de dívida do que equity, beleza? Qual que é o custo de capital de terceiros da Armac? É a taxa do DI para 2031, que é a mais longa aqui que eu estou utilizando como parâmetro, mais o custo de emissão da Armac, da debênture mais longa, eu chego no custo da dívida de 15,10, desconto a alíquota de imposto, que é a alíquota de imposto base da economia, e chego até esse custo de capital de terceiros, depois do IR, de 9,97%. Tá? Como é que eu calculo o meu capital próprio? Eu estou pegando aqui o prêmio de risco, que é daqueles 3,10% que eu mostrei para vocês agora, estou somando aqui com o meu custo de capital de terceiros e chego no meu custo de capital próprio de 18,20. Repara que esse custo de capital próprio ele é maior do que o quanto eu ganharia com as debêntures da Armac. Então a debênture da Armac ela me paga 15,10. A debênture da Armac está me pagando 15,10. Né? Se eu entrar lá na minha corretora e comprar a debênture da Armac, ela vai me pagar CDI mais 2,25. Com CDI hoje nesse patamar aqui, né, a projeção é essa, é 15,10. Então, se eu investir na ação da Armac, eu quero mais do que 15,10. Senão eu invisto na dívida dela. Partindo do pressuposto que ela vai me pagar, né, se eu estou investindo na ação, eu recebo depois do credor. Então, eu acredito na empresa. Né? Então, eu vou preferir sempre a dívida se a remuneração for igual, beleza? Então, aqui o custo de capital próprio tem que ser maior do que o custo de capital de terceiros, porque senão os investidores eles vão lá e tomam só a dívida, beleza? Então, eu quero saber aí de vocês, galera, esses conceitos eles estão claros aí para vocês? Vocês conseguiram entender essa metodologia alternativa para cálculo do prêmio de risco? Eu quero saber aí no chat, comenta aí, galera. Tô vendo aqui alguns comentários do Lucas. Deixa eu responder esse comentário aqui. Acho que dá para jogar perguntas. Não, peraí. Não, beleza, tá aqui. Lucas, nessa linha de raciocínio, se fizéssemos valuation de ações e o mercado no exterior, vale o KPM então? Não. Você pode usar a mesma metodologia para o exterior. Então, por exemplo, aqui, olha só, vou até mostrar aqui no meu terminal de informação o seguinte, né? Esse aqui é o cálculo do Equity Risk Premium para o Brasil. Né? Então, aqui eu estou usando o IBIS Brasil, que tem essas 216 empresas listadas aqui no Brasil. E por que eu não uso o IBOV? Porque o IBOV tem essa concentração em commodity e banco, né? Que eu falei antes. Agora, vamos olhar aqui para o S&P 500. O S&P 500... ele tem um Equity Risk Premium bem diferente aqui do IBIS Brasil. Então, repara que, pelo contrário, né? Olha só como é que o gráfico ele tá diferente. Né? Quando a gente olha para esse gráfico aqui, ele é um gráfico que está claramente em queda, assim como as projeções ali para o mercado norte-americano. Né? E quando a gente entende isso, por quê? Porque o componente de crescimento dos lucros, quando a gente olha para o mercado norte-americano, é muito mais relevante, né? Deixa eu tirar aqui minha fotinha da frente. O componente de crescimento dos lucros, quando a gente olha para o mercado norte-americano, é muito maior do que o dividend yield. Então, lembra, né? Aqui para calcular esse Equity Risk Premium, a gente usa né, o dividend yield, o DY, mais a taxa de crescimento nos lucros. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, o dividend yield pesa mais. Quando a gente olha para o mercado norte-americano, o earnings growth pesa muito mais, pela natureza do perfil das empresas. Então, olhando para o mercado norte-americano, repara como tem uma queda abrupta aqui no Equity Risk Premium, que é fruto dessas menores taxas de crescimento esperadas. Só que ainda assim, é um Equity Risk Premium muito mais alto do que no Brasil. Né? Hoje está na casa ali dos 11%, a média histórica algo em torno de 12%, 11,7%. Tá? Então, repara que tem essa diferença aqui, mas a gente pode usar essa metodologia para basicamente qualquer país, beleza? E aí uma coisa que eu não sei se ficou claro, que é o seguinte, né? Essa mesma metodologia de prêmio de risco eu uso para todas as empresas da Bolsa. Então não importa se eu estou fazendo o valuation da Armac, que eu mostrei aqui para vocês, se eu estou fazendo o valuation de Banco do Brasil, o prêmio de risco é o mesmo os 3,10 aqui que eu estou usando. O prêmio de risco é igual. Então o que muda numa análise de uma empresa para outra? Né? É o custo da dívida dessa empresa. E é onde eu pego esse custo da dívida, ou no release da empresa, ou na Ambima. Então fica muito mais fácil de fazer valuation assim, muito mais direto ao ponto, e sem ficar utilizando beta e sem ficar olhando para o retrovisor.
beleza? Então essa é a metodologia que eu utilizo aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas no chat. Vamos lá. Galera, utilizem o chat aí para mandar bala. Quero responder as perguntas de vocês. Então, compra na alta, vende na baixa. Esse é o comportamento sardinha. Aonde há essas informações? Então, essas informações de dividendos, earnings growth, eu pego um compilado aqui que eu puxo do meu terminal. Isso aí, basicamente, esse tipo de informação normalmente só o investidor institucional que tem, através de um terminal de informação tipo Reuters ou Bloomberg, tá? Então, basicamente isso. Talvez para pessoa física realmente fique inacessível ter essas informações. Só que a gente coloca isso no dashboard online para quem quiser acompanhar também e facilitar aqui o valuation, assim como a gente faz para toda a nossa base de dados aqui, beleza? Bom, show de bola. Sobre valuation a gente já falou aqui, mas é uma arte de precificar ativos, enfim, de analisar investimentos. E eu fechei a enquete aqui, a maioria das pessoas não conhecia o Ambima Data. Show de bola. E aí agora eu quero saber uma outra coisa aqui. Quero saber uma enquete aqui de vocês. Já conheciam outro modelo sem ser o CAPM? Quero saber essa aí de vocês também. Se vocês já conheciam outro modelo de valuation sem ser o CAPM, outro modelo de taxa de desconto, né? Vamos utilizar dessa forma, sem ser o CAPM. Vamos lá, eu quero perguntar aí para vocês sim ou não. Respondam aí a enquete, que isso é bem relevante aqui para a gente, tá? E o mercado acaba utilizando o modelo CAPM e, enfim, então eu vejo que tem muito problema nisso, aqui a gente tenta trazer essa abordagem alternativa. Bom, show de bola, galera. Então, dando continuidade aqui, ó, quem não deixou o like ainda na live, tem bem mais gente ao vivo do que like no vídeo, então deixa aí o like para fortalecer o nosso trabalho. Quem quiser tirar uma foto, compartilhar e marcar a gente no Insta, a gente vai repostar todo mundo. Então, espero que esteja ajudando aí vocês na aula de hoje. Vamos lá. Dando sequência, né, como a gente viu, o AC eu mostrei para vocês como calcular o DARMAC. Então, é uma taxa de desconto que olha para o custo médio de todas as fontes de financiamento de uma empresa. O AC ele é calculado para quando a gente olha para o fluxo de caixa da firma da empresa. Então, lembra que a estrutura de capital da empresa ela é composta por dívida e por ações. Né? Então, quando a gente olha para todas as fontes de financiamento da empresa, a gente vai utilizar o WACC, né? E quando a gente olha para o fluxo de caixa da firma, a gente vai falar sobre isso mais para frente, a gente tem que descontar utilizando o WACC. O WACC nada mais é do que o percentual de patrimônio líquido da empresa vezes o custo exigido pelo acionista, mais o percentual de dívida vezes o custo da dívida deduzido de impostos. Tá? Então, antes da gente falar do modelo de valuation, vamos só recapitular aqui no caso de Armac, como que está sendo calculado esse WACC. Então, o WACC ele é 64,88% vezes 9,97%, que é o custo de capital de terceiros, vezes o percentual da dívida, mais os 35%, que é o percentual dos sócios, vezes o custo exigido pelo acionista, custo de capital próprio, o CAE, que é 18,20%, e a gente chega aqui nesses 12,86% de WACC para a Armac, beleza? Show de bola. Vamos lá. WACC seria a taxa de desconto? Sim, você tem duas taxas de desconto, o WACC e o CAE. Né? Então, o WACC, quando a gente está utilizando o fluxo de caixa da firma, o CAE, quando a gente está usando o modelo de dividendos e fluxo de caixa do acionista. Tá? Sempre utilizo o modelo KPM com algumas alterações. Pois é, né? Então é o que sempre tentam despiorar, vamos dizer assim, o modelo KPM. Né? Então, você pode fazer algumas alterações, por exemplo, olhar o beta setorial, olhar o beta desalavancado, fazer o beta Blumen, enfim, existem algumas variações do modelo CAPM, eu não gosto de nenhuma delas, né? Acho que todas são viesadas do mesmo jeito. Então, você acaba só tendo um pouco menos de viés, digamos assim. Tem premissas não esse método? Então, como assim não tem premissas? Já acabei de mostrar todas as premissas. Né? Eu não conheço outro modelo sem ser o CAPM, até mesmo porque eu utilizo dados do site da Mudaran para auxiliar. O que acha dessa abordagem? Bom, vamos lá. O site do Damodaran, né, ele até traz os betas, ele faz esse tratamento, etc., mas eu prefiro não usar o modelo KPM, como eu falei, então eu uso esse outro modelo, porque eu acho que o modelo KPM tem vários vieses e problemas. Isso aqui eu trabalho com o que está implícito no mercado, né, com as projeções e olhando para frente. Eu já vi o Damodaran também utilizar o cálculo do prêmio de risco dessa forma, olhando numa abordagem fundamentalista, mas ele usa o beta assim para empresas, eu particularmente não gosto. Tá?
Mas é como eu falei, não tem certo ou errado, tá? O modelo KPM é usado no mercado. Estou aqui para dizer que é um modelo errado. Estou aqui para alertar vocês que existem outras possibilidades que, na minha visão, são melhores, tá? Bom, beleza. O pessoal está falando aqui de pré-longa, prêmio de risco de 4 a 6, de acordo com alguns autores como o da Budaran. Perfeito. Então, o prêmio de risco que a gente está vendo aqui, inclusive na minha metodologia, né? Quando a gente pega aqui o Brasil, ele está aproximadamente nesses 4%. 4% é a média dele, a média histórica dele. Tem momentos que ele chega a 2, tem a 1,5, tem momentos que ele chega a 8, a 6. Né? Se a gente for pegar aqui no momento que a taxa de juros estava muito baixa, ele estava alto. Né? Então, isso varia ao longo do tempo, mas uma média de 4% é bem razoável. Tá? Toda parte fundamentalista é complexo, não é fácil, assim, a gente tem que colocar isso em prática, é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Então agora eu vou mostrar para vocês algumas outras abordagens para a gente colocar isso em prática. Beleza. Então falando aí do modelo de valuation, dos modelos de valuation, a gente tem 3 principais modelos de valuation, tá? Modelos de valor presente, né? Então modelos de fluxo de caixa descontado, modelos de dividendos, modelos de múltiplos e modelos de avaliação patrimonial. O mercado utiliza mais valor presente e múltiplos, aqui a parte de avaliação patrimonial a gente vai esquecer agora, só vou fazer essa introdução, beleza? Os modelos de valor presente, o que eles vão fazer? Eles vão trazer a valor presente, né, como o nome já diz, fluxos de caixa futuros esperados de uma empresa. Aí pode ser o modelo de dividendos, por exemplo, que traz os dividendos descontados, o modelo de fluxo de caixa descontado, o modelo DCF, que também traz esses fluxos de caixa a valor presente. Bom, além disso, a gente tem o modelo de múltiplo, né? E aí, pelo amor de Deus, galera, assim, isso é uma coisa que, se você não lembrar de 95% da aula de hoje, se ficar só com 5% na cabeça, lembra, pelo menos, que esquece essa história de olhar para o preço-lucro, para o preço-valor patrimonial, para qualquer indicador de uma empresa, comparar com a outra empresa, com a empresa B, com a empresa C, com a empresa D, e achar que isso é fazer valuation, entrar no status invest e olhar para múltiplo. Isso não é fazer valuation, sinto decepcionar vocês. Então criou-se uma falsa sensação de simplicidade associada à análise por múltiplos, quando a análise por múltiplo, na verdade, ela não foge da análise fundamentalista, a gente vai ver aqui por quê. Tá? Então, quando a gente olha para múltiplo, a gente pode olhar para trás também, que eu não gosto, e olhar para frente, olhar para as projeções. Então, se eu for olhar para o preço-lucro, por exemplo, eu estou olhando para o lucro passado, o que pode acontecer? Pode ser que o lucro vai cair esse ano. Né? Então, de que adianta eu olhar para o passado? Pode ser que o lucro está subindo muito também, então por isso o preço do lucro é mais alto. Então, é sempre mais interessante olhar para frente, olhar para o múltiplo projetado. Né? E para isso você tem que fazer projeções ou você tem que confiar na projeção dos outros. Né? Então, das duas, uma. Tá? E, por último, os modelos de avaliação patrimonial, eles vão olhar ali para ativos passivos de uma empresa e olhar para o patrimônio líquido e calcular aí o valor de uma empresa a partir disso. Isso aqui é menos utilizado na prática, então a gente não vai falar sobre isso aqui na aula de hoje, tá? Então vamos falar primeiro sobre o modelo de dividendos. Então, a gente tem 2 tipos de modelo de dividendos. Modelo de dividendos de Gordon e modelo de dividendos de mais de um estágio. Então, basicamente, a diferença é que o modelo de Gordon, ele assume que a empresa ela já está na perpetuidade, eu tenho uma única taxa de crescimento e uma única taxa de desconto. O modelo de dividendos descontados de mais estágios, ele considera diferentes taxas de crescimento e diferentes taxas de desconto ao longo do tempo, beleza? Então, como é que isso é colocado em prática? Né? Você tem um dividendo projetado, você traz esse dividendo a valor presente, considera uma taxa de crescimento para esses dividendos ao longo do tempo e você traz eles a valor presente pelo CAE, a taxa de retorno exigido pelo acionista que vocês já viram aqui como calcula, beleza? O modelo de dividendo de Gordon ele tem um estágio só, então é um só dividendo, você desconta ele, traz a taxa de R menos G, que é a taxa de crescimento, a taxa de desconto menos a taxa de crescimento, tá? Agora vamos ver no Excel como é que isso funciona e a planilha que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, essa planilha aqui, ela é uma planilha de Banco do Brasil. Então, tá aqui, ó, valuation do Banco do Brasil, beleza? Nessa planilha aqui, a gente vai calcular tanto o modelo de dividendos quanto o modelo de múltiplos, ok? Então, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho todos os dados históricos do Banco do Brasil. Tenho isso desde 2012. Né? Então, tenho 10 anos de histórico aqui para o Banco do Brasil. O que eu tenho aqui de histórico? Tenho o lucro líquido do banco, eu tenho os dividendos que foram pagos, logo eu tenho o dividendo payout, que é o dividendo descontado pelo lucro, ou o dividendo dividido pelo lucro, ou seja, o quanto que a empresa ela paga em dividendos em relação ao seu lucro líquido. No caso do Banco do Brasil, né, a gente pode ver que que o payout dele, na média, é de aproximadamente 32%. Aqui no modelo eu estou utilizando 40%, porque existe um guidance da empresa hoje de pagar 40% do lucro líquido. Isso foi afirmado
no call de resultados do Banco do Brasil, né? Então, por isso que eu estou usando aqui nas minhas projeções 40%, beleza? Fora isso, eu tenho o número de ações em circulação do banco, logo eu consigo calcular o lucro por ação. Então, o lucro por ação nada mais é do que o lucro líquido dividido pelo número de ações em circulação, tá? Então, e além disso, eu tenho o dividendo por ação, que é o dividendo que foi pago, dividido pelo número de ações em circulação, tá? Ou então o payout vezes o lucro por ação, dá no mesmo, beleza? E aqui por último eu tenho o patrimônio líquido do Banco do Brasil, onde eu tenho aqui também o ROE, a rentabilidade no patrimônio líquido, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, ou seja, quanto que a empresa consegue lucrar com base no quanto os acionistas aportaram nela, ok? Com base nisso, eu consigo calcular o modelo de dividendos descontados, tá? Então, o que eu preciso aqui para calcular o modelo de dividendos descontados? Eu preciso dessas premissas aqui, eu preciso da taxa de crescimento, eu preciso do ROE, do ROE, o retorno no patrimônio líquido, preciso da taxa de payout e preciso do custo para o acionista. Então, esse custo para o acionista, a gente já viu como calcular, eu tenho ele aqui, está sendo 18,5% para o Banco do Brasil nesse exemplo. O payout, o quanto que a empresa vai pagar de dividendos, já falei que o Banco do Brasil também disse, né, no call de resultados, que ele vai pagar 40% de payout a partir de agora. Então, a gente está utilizando aqui 40% de payout, beleza? Fora isso, eu tenho aqui as projeções de ROE, ou seja, o quanto que o Banco do Brasil vai gerar de rentabilidade em cima do valor que foi aportado pelos sócios. E com isso eu consigo calcular o meu G, que é utilizada a fórmula 1 menos o dividend payout vezes a rentabilidade do patrimônio líquido. Essa fórmula é a fórmula de cálculo do G sustentável, tá? Então, essa fórmula de cálculo, o que ela considera? Vamos pensar aqui comigo, né? Então, o que é o ROE, o ROE, a rentabilidade do patrimônio líquido? É o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, ou seja, o quanto que a empresa ela retorna para os seus acionistas, tá? Se esse retorno ela paga 40% dele em dividendos, quanto sobra para reinvestir para crescer? 60% desse valor aqui, né? Então, se eu fizer essa conta aqui, é justamente o que eu estou fazendo. Então, 60% de 19%, igual a 60% vezes 19%, que vai dar aqui, ó, se a gente for botar aqui em porcentagem, os 11,4%, que é o que a gente viu aqui em cima, beleza? Então, essa fórmula aqui, ela é a fórmula do G sustentável, da taxa de crescimento sustentável, tá? E com isso, eu consigo calcular os meus dividendos. Então, se os meus lucros crescem a essa taxa, com payout de 40%, eu consigo calcular os meus dividendos aqui embaixo, tá? Então, eu calculo aqui para 3 anos, ano 1, ano 2, ano 3, desconto esses dividendos, eu preciso descontar eles ao meu custo de capital, que é esses 18,5% aqui que a gente viu, tá? E como é que eu vou fazer isso? É uma fórmula também no Excel. E aí eu considero a fração do ano que está pendente, né? Então aqui, se a gente for olhar aqui, eu estou utilizando uma fórmula de fração ano no Excel. Vocês vão ter acesso a essa planilha depois para conseguir fazer por conta própria, beleza? Deixa eu só alterar a data aqui para 2023. Agora sim. Repara que atualizou o preço aqui do Banco do Brasil porque eu atualizei a fórmula. Se eu fizer qualquer tipo de atualização aqui, o preço-alvo vai atualizar. Então, digamos que o Banco do Brasil ele não tenha mais um payout de 40%. Ele tem um payout de 35%. Né? Então, se eu quiser 35% de payout, repara como mudou meu preço-alvo aqui. Agora, digamos que o Banco do Brasil paga 50% de payout. O que vai acontecer com o meu valor? Ele vai aumentar aqui. Né? Só que, ao mesmo tempo que o valor da empresa ele aumenta, nesse caso, se eu for aumentando o payout dos anos anteriores, no final, um payout maior, ele significa que você tem menos taxa de crescimento. Porque lembra, a taxa de crescimento ela é uma função da rentabilidade em cima do patrimônio líquido. Então, sempre, uma empresa ela vai ter duas opções. Ou ela paga dividendos, ou ela reinveste os lucros. Uma empresa que tem muitas oportunidades de crescer, ela vai reinvestir uma parte maior dos lucros. Uma empresa que tem menos oportunidade de crescimento, ela vai pagar mais dividendos, tá? Então eu trago esses dividendos a valor presente, considerando a fração do ano que está pendente, né? Então aqui, no caso, né, para a gente terminar 2023, falta 0,76, isso é uma fórmula do Excel. Então aqui eu tenho a data de hoje, que é a data de entrada no modelo, eu tenho a data do primeiro ano de saída, que é 2023, e aqui então já passou ainda falta, né, 0,76 do ano, que é a fórmula, uma fórmula menos a outra, né? Uma data menos a outra. E depois eu tenho aqui no ano 2, 1,76, que vai ser justamente, né, o ano seguinte mais essa fração do ano de 2023 que a gente está.
e depois no ano 3, 2 anos seguintes, mais a fração de 2023. Então, com isso, eu consigo trazer a valor presente os meus dividendos projetados. Tá? Só que ainda faltou falar da perpetuidade. Né? Essa perpetuidade, como é que ela é calculada? Ela é calculada de acordo com o modelo de Gordon. Então, eu considero o meu dividendo mais a taxa de crescimento na perpetuidade, dividido pelo custo de capital próprio, menos a taxa de crescimento. Tá? Então, vamos mostrar aqui no PowerPoint a fórmula para isso. Né? A gente já viu aqui. Então, esse é o valor da empresa na perpetuidade através do modelo de Gordon. Ou seja, o dividendo no último ano vezes 1 mais a taxa de crescimento, dividido pela taxa de desconto menos a taxa de crescimento. Tá? E aqui nos anos anteriores, essa mesma conta que a gente fez, beleza? E se eu alterar qualquer uma dessas variáveis, o modelo ele vai ser ajustado. Então, digamos que agora o Banco do Brasil, a gente está projetando um ROE para ele de 20%. Isso vai aumentar o valor da ação. Né? Então, assim, essas variáveis são as variáveis chaves para a gente trabalhar no modelo de dividendos, e aqui a gente pode sensibilizar essas variáveis para ter um cenário base, um cenário alternativo, um cenário otimista, um cenário pessimista, beleza? Então a ideia do modelo de valuation não é cravar um preço-alvo, né? A ideia do modelo de valuation é que você entenda se existe margem de segurança, ok? Em relação ao modelo de dividendos, né, alguns cuidados que a gente tem que tomar. Primeiro, né, como definir essa taxa de crescimento do longo prazo? Uma das formas foi isso que eu falei, a taxa sustentável, 1 menos o dividend payout vezes o ROE. Né? Só que aí, quando você usa o modelo de dividendos, tem alguns pontos. Primeiro, você está levando em consideração que dividendo é a métrica correta para avaliar o valor justo de uma empresa. Tem muita empresa que não paga dividendo, então o modelo de dividendo não serve para nada. Então, esse é o modelo mais básico e ele só serve para a empresa que paga dividendo de forma recorrente. Né? Fora isso, existe um outro ponto que é a taxa de crescimento, bem como a taxa de retorno, na perpetuidade, elas são constantes. Né? Então, você tem um problema ali que essas variáveis elas são muito determinantes, tanto a taxa de crescimento quanto a taxa de desconto. Por isso que fazer uma sensibilidade é bem importante quando a gente olha para o modelo de dividendos. Ok? E existe um autor que eu gosto muito aqui, que tem um livro de valuation, que é do Alexandre Pova, que ele fez um estudo aqui ao modelo de dividendos descontados, que é o seguinte, né? Ele analisou todas as empresas de capital aberto no Brasil entre 2000 e 2011 e concluiu que apenas 5% dessas empresas tinham uma política de payout, né, de dividendos estável e definida com coeficiente de variação baixo, inferior a 30%. Então, esse modelo de dividendos ele só pode ser utilizado na prática para empresas que estão nesse perfil. Então, por exemplo, né, empresas do setor financeiro, principalmente bancos, os bancões. Né, a B3, por exemplo, é uma empresa que pode se enquadrar no modelo de dividendos, né, embora também seja necessário utilizar outros modelos, no caso de B3. Além delas, as empresas do setor de utilities, de energia elétrica. Então, esse perfil de empresa você consegue usar o modelo de dividendos. O resto é furada. Né? Eventualmente, empresas de commodities, quando tem uma política bem definida, o caso da Petrobras hoje tem uma política de dividendos, isso pode mudar, né? Mas anteriormente dava para utilizar essa política como métrica, enfim. Então, é importante que a empresa ela tenha uma política de dividendos clara, definida, estável e que possa servir como base para você utilizar esse modelo, tá? Dividend payout a gente já viu o que é, dividendo anual dividido pelo lucro anual. E aí, para estimar esse G, a gente já viu também como fazer. Né? É importante dizer também a questão do modelo CAPM, que a gente não está utilizando aqui. E aí, outra métrica de dividendos é o dividend yield. Né? Então, o dividend yield é o dividendo anual pago por ação, dividido pelo preço da ação. Só que aí você tem um problema em olhar só para o dividend yield, que é se o preço da ação cai muito, né? Esse dividend yield ele pode parecer muito atrativo, mas na verdade é só o preço da ação que está caindo. Às vezes esse dividend yield não é tão atrativo porque o preço da ação está subindo, mas o lucro vai subir também e o dividendo ele pode continuar legal pensando numa janela mais dilatada. Então, assim, nem sempre olhar só para o dividend yield faz sentido. Tá? É interessante olhar para essa métrica? Mas não pode ser olhada de forma isolada. Tá? Em geral, empresas que são mais maduras vão pagar mais dividendos do que empresas que estão em pleno crescimento. E aí, com isso, a gente encerra aqui a parte de modelos de dividendos. Né? Estou vendo aqui algumas perguntas no chat. A primeira do Alex. Taxa média de crescimento dos dividendos seria uma boa métrica para utilizar no DDM? Pode ser uma métrica, sim. Tem que tomar cuidado com o período que você está analisando. Tá? E talvez uma taxa compounding de um período mais longo, um CAGR, né? O crescimento anual seria mais interessante do que
efetivamente uma média de crescimento, tá? Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é olhar mais para a mediana em relação à média, porque a média ela pode ter muito outlier. Então, para valuation, eu prefiro sempre usar a mediana do que a média, tanto para múltiplo como para crescimento, por exemplo, ao longo do tempo. Nessas horas pega Dividend Aristocrats e Dividend Kings. Essas são ETFs, né, lá dos Estados Unidos, índices lá dos Estados Unidos que são de empresas boas pagadoras de dividendos. Essa sistemática serve para fazer valuation em FIIs, fundos imobiliários? Sim, com certeza. Né? Então, o modelo de dividendos serve sim para fazer valuation de fundo imobiliário, principalmente porque o fundo imobiliário paga 95% do lucro em dividendos. Bom, um outro aspecto é em relação à sustentabilidade dos dividendos, né? Então, quando a gente olha para o dividendo de uma empresa, tem que tomar cuidado porque esse dividendo ele pode ser não recorrente, né? Então, agora, quando a gente olha para uma política de payout, por exemplo, a empresa ela costuma ser relutante em cortar. Então, quando eu falei de Banco do Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil falou que agora vai pagar 40% de payout, é bem pouco provável que ele corte isso depois, porque vai ser uma sinalização negativa para o mercado se ele fizer. Só que ao mesmo tempo, se o payout de uma empresa, por exemplo, é mais de 100% num determinado período, ela pode estar devolvendo mais para o acionista do que o resultado permite. Então, esse payout, esse dividendo, ele vai cair. Então, pode ser um indício de que esse dividendo vai cair. Fora isso, olhar se a empresa é cíclica ou não. Então, por exemplo, a empresa de commodity tende a pagar muito dividendo extraordinário durante um determinado período e depois paga menos ou para de pagar. Então, olhar se a empresa é cíclica, se não é, quais são as tendências de longo prazo também são importantes para avaliar a sustentabilidade dos dividendos. E alguns pagamentos eles podem ser extraordinários. Por exemplo, a empresa ela vendeu um ativo e pagou uma parcela em dividendo. Então, você recebeu um dividendo ali que está além da conta e que não vai se repetir. Tá? Bom, então, estou fechando aqui a parte de dividendo, a gente já vai passar para múltiplos, né? Quero saber se vocês estão gostando aí, se vocês aprenderam coisa nova aqui de dividendos. Estou vendo que a maioria não conhecia outro modelo sem ser o CAPM, não conhecia o Ambima Data, então, pô, legal que estou trazendo coisas novas aí para vocês, que eu utilizo na prática, no dia a dia. Quero saber de vocês estão gostando, a aula tá maneira, tá legal, vocês aprenderam coisa nova aqui, essa parte de dividendos, se vocês conseguiram entender, depois todo mundo vai receber a planilha no grupo de WhatsApp, tá? Então quem tá no grupo de WhatsApp vai receber a planilha, beleza? E quero saber aí nessa parte de dividendos, né? Se agregou, se vocês têm alguma dúvida, comenta aí no chat que eu tô olhando e tô respondendo, tá? Mas vamos dar sequência aí. Quando a gente olha agora para múltiplos, né? Então eu falei do primeiro tipo de modelo que é o dividendos, vamos falar agora de múltiplos. Então, o que são os múltiplos? Os múltiplos eles são instrumentos que são muito úteis para avaliar empresas que são comparáveis. Só que quando a gente olha até para o Damodaran, teve gente que citou o Damodaran aqui, né? Vou ver quem foi que citou o Damodaran aqui. Foi o Lucas Mateus. Então tem gente aqui que já conhece o Damodaran. Damodaran é um dos mentores mais famosos aí de valuation, né? E ele coloca 4 pontos aqui que são muito importantes, são fundamentais, eu diria, para você fazer uma avaliação por múltiplos. Então, a primeira coisa é verificar se eles foram definidos com consistência. Então, o que isso significa? Significa que você tem que comparar coisas que são comparáveis. Então, por exemplo, né, se eu estou comparando alguma coisa que é relativa ao acionista, eu tenho que comparar com uma métrica do acionista. Por exemplo, o múltiplo preço-EBITDA. Não faz sentido. O múltiplo preço-EBIT. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque o EBIT, Earnings Before Interest Taxes, ou EBITDA, Earnings Before Interest Tax Depreciation Amortization, ou Lagida, como a gente chama aqui no Brasil, eles são medidas de retorno que ainda não descontaram o custo da dívida. Então, se eu estou usando uma métrica de taxa de desconto do acionista, isso está errado. Ou seja, se eu olho para o preço da ação listada em bolsa em relação ao EBITDA, isso não quer dizer nada. Porque a empresa ela pode estar tomando um caminhão de dívida para crescer o EBITDA, e isso não está na conta, porque eu estou olhando só para o preço da ação e não para quanto ela tem de dívida também. Então, a métrica correta seria o Enterprise Value, o EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/Sales. Porque isso porque as vendas, o EBIT, o EBITDA ainda não descontou os juros da dívida que é referente aos credores antes de chegar para o acionista. Agora, se eu estou olhando, por exemplo, o preço-lucro, preço-valor patrimonial, essas são métricas do acionista, então fazem sentido. Estou olhando para o preço da ação em relação ao lucro por ação. Estou olhando para o preço da ação em relação ao valor patrimonial que foi aportado pelos sócios. Então, a primeira coisa é ver se os múltiplos foram definidos com consistência, se o numerador está de acordo com o denominador. Se for uma medida do acionista no numerador, tem que ser uma medida do acionista no denominador. Se for uma medida da firma, ou seja, que considera acionistas e credores no numerador, tem que ser também no denominador. Beleza? Senão o múltiplo não serve para nada. Segundo ponto,
verificar as características distributivas. O que isso quer dizer? Se eu estou olhando para o histórico, pode ter períodos que esse múltiplo ele vai variar muito, vai subir para caramba, vai cair para caramba, a empresa deu prejuízo, teve um não recorrente, teve um bull market maluco. Então pode acontecer várias coisas. Então, olhar para as características distributivas significa olhar, conseguir excluir outliers, olhar para trás e ver o que ali faz sentido. Eventualmente usar a mediana em vez de usar a média, como eu comentei, né? Que vai excluir esses outliers. Fora isso, análise das variáveis determinantes dos seus valores, então a gente vai ver isso aqui, como eu falei, olhar para múltiplo não é só olhar para um número no status invest e comparar uma empresa com a outra. E por último, fazer uma análise comparativa de fato, que é olhar no detalhe para as empresas que você está comparando e ver se elas de fato são comparáveis, se você está comparando banana com banana, maçã com maçã. Beleza? Agora vamos trazer um exemplo aqui do preço-lucro, ou do que é o indicador, o PE, o Price Earnings, ou o preço-lucro, que talvez seja o múltiplo mais conhecido. Aí o cara vai lá e fala, pô, VEG vale 30 vezes lucro, tá caro. Banco do Brasil vale 3 vezes lucro, tá barato. Né? Aí o cidadão fala isso porque viu isso lá. Eu fiz o filtro das empresas que têm o menor preço-lucro, viu lá o anúncio no Instagram. Viu lá o cidadão que acha que tem um modelo que vai fazer isso para você. Esquece esse negócio. Por quê? Por que você esquece esse negócio? Porque sempre vai ter uma variável acompanhante para qualquer múltiplo. Então, cara, se a VEG negocia 30 vezes lucro, não é porque o mercado é burro e você é esperto e VEG está cara. Não é isso. É porque ela tem uma taxa de crescimento nos lucros mais alta do que outras empresas. VEG cresce lucro há 10, 15 anos. Então, por isso ela vai ser negociada com preço-lucro mais alto, porque o lucro dela é crescente. Por outro lado, se eu tenho uma empresa que o lucro dela está caindo, né, se eu não tenho nenhuma perspectiva de crescimento, o preço-lucro vai ser mais baixo. Então, o que eu preciso procurar aqui? Eu preciso procurar inconsistência nos múltiplos. Né? Então, quando eu olho para o preço-lucro, qual que é a inconsistência? Eu ver que eu tenho um crescimento alto esperado com múltiplo baixo. Então, se eu tenho uma taxa de crescimento esperada alta e um múltiplo baixo, eu tenho uma inconsistência, eu posso analisar e ver se já é um indício que aquela empresa está barata. Tá? Por outro lado, quando eu olho para o preço-valor patrimonial, o que define o preço-valor patrimonial? Principalmente o ROI, a rentabilidade do patrimônio líquido. Então, se eu tenho um PVP que é menor do que 1, que está baixo, né? Ou seja, a empresa ela é negociada abaixo do valor patrimonial dela, isso significa que ela está barata? Não, porque depende da rentabilidade do patrimônio líquido. Se a rentabilidade dela do patrimônio líquido é mais baixa do que o custo de capital dela, essa empresa destrói valor. Então, ela tem que ser negociada abaixo do valor patrimonial, porque ela está destruindo valor ano a ano. Né? Agora, se a rentabilidade do patrimônio líquido dela é mais alta do que o custo exigido pelo acionista e ela tem um preço-valor patrimonial baixo, pode ter uma inconsistência de análise, pode ter uma oportunidade, aí a empresa pode estar relativamente barata. Então, sempre a gente tem fundamentos que determinam os múltiplos. Não adianta olhar só para o múltiplo que está na tela e achar que está caro ou que está barato. Então, no caso do preço-lucro, o principal fundamento é o crescimento esperado. O pagamento de dividendos também aumenta o preço-lucro. E o risco ele diminui o preço-lucro. Tá? Enquanto, por outro lado, quando a gente olha para o preço-valor patrimonial, é a mesma coisa somado ao ROI. Então, o ROI é a principal variável acompanhante nesse sentido. Quando a gente olha para esses dois múltiplos, o preço-lucro e o preço-valor patrimonial, o que chama atenção? No caso do preço-lucro, um múltiplo baixo com a taxa de crescimento esperada nos lucros alta, e no caso do preço-valor patrimonial, um múltiplo baixo com o ROI alto. Beleza? Estou vendo aqui uma pergunta do Alex, se o PFCFE seria uma boa para analisar. Com certeza. Né? Então, o preço-lucro, uma alternativa, em vez de usar o preço-lucro, seria o preço sobre o fluxo de caixa do acionista. Então, é sim uma boa, é um múltiplo interessante, e você está comparando na mesma base. Né? Então, o fluxo de caixa do acionista é do acionista e o preço da ação é do acionista. Então, você pode sim utilizar esse múltiplo, é um excelente múltiplo, diga-se de passagem. Tá? Então, vamos partir para a prática aqui, que eu quero mostrar uma planilha para vocês que faz essa sensibilidade de múltiplos. Então, vamos voltar aqui no caso do Banco do Brasil. Eu quero mostrar para vocês aqui minha planilha de sensibilidade de múltiplos. Então, o que eu tenho aqui de input? Eu tenho esses 4 inputs, tá? Que vocês estão vendo aqui no Excel. Vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês verem, tá? Então, aqui eu tenho o payout, o ROI, o CAE e a taxa de crescimento nos lucros. Tá? Então, esse aqui é o meu base case. E agora, a partir dele, eu vou fazer uma análise de sensibilidade para fazer o valuation de Banco do Brasil através de múltiplos, mas usando uma análise fundamentalista com esses múltiplos, beleza? Então, o que essa análise de sensibilidade faz? Né? Primeiro, vamos olhar aqui para o preço-lucro, tá? Então, vamos olhar aqui para essa análise de sensibilidade do preço-lucro, tá?
Deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho a minha tela para ficar bonito aqui para vocês verem. Agora sim tá legal. Vamos lá. Então, o que essa análise de sensibilidade faz? Ela pega um nível de payout aqui. Então, eu tenho o nível de payout que está aqui, que está dado, né? Que eu começo aqui com 40%, que é meu cenário base, vou diminuindo aqui 3% para cima, vou aumentando aqui 3% para baixo, beleza? E aqui eu tenho uma taxa de crescimento, que começa aqui no cenário base com 7, como a gente viu, e vai diminuindo 0,5% e aumentando 0,5% conforme ela vai chegando aqui para a esquerda, vai diminuindo, conforme vai chegando para a direita, vai aumentando, né? E com base nisso, eu tenho aqui o meu range de múltiplos que seriam considerados justos em termos de preço-lucro para o Banco do Brasil, tá? Então, como é que eu faço essa fórmula aqui? Né? É simples. Vamos lembrar do modelo de dividendo que a gente viu. O modelo de dividendo ele considera o quê? Que o valor da empresa é o dividendo descontado, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é justamente isso. Eu estou calculando aqui o preço da empresa com base nesse modelo. Então, aqui é muito simples. É uma fórmula que eu pego o payout, que é o que está aqui na fórmula F13, né, que a gente está vendo aqui 40%, e desconto esse payout, divido esse payout por R menos G, que é a minha taxa de o meu KE, aqui os 8,50 que a gente já viu, menos os 7% que é a minha taxa de crescimento. E com isso, eu tenho um preço-lucro fair ou justo para o Banco do Brasil de 3,5, 3,5 vezes. Né? Então, esse aqui seria o meu cenário base, nesses parâmetros, né? Tá? Então, fazendo uma análise de sensibilidade aqui, o que acontece? Conforme a minha taxa de crescimento nos lucros vai aumentando, o que acontece com esse múltiplo? Ele vai expandindo. Até eu posso chegar aqui no múltiplo de 4,5, 4,6 vezes lucro, né? O que daria um tremendo upside em relação ao PI atual. Né? Então, o que a gente pode fazer aqui com esses múltiplos? Ver se tem margem de segurança, né? Através dessa análise de sensibilidade. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que, poxa, o preço-lucro do Banco do Brasil nesse patamar atual de 3,17 vezes está aqui nessa faixa do quadrante, né? Está aqui nessa faixa do quadrante. Então, parece ter alguma margem de segurança, mas não é uma margem de segurança tão significativa. A gente já viu isso aqui, né? Está aqui o preço-lucro do Banco do Brasil em relação ao FER. Né? Mas, enfim, de qualquer forma, o ponto aqui é que essa análise de sensibilidade faz você efetivamente entender o que está no preço, o que está no múltiplo. Né? Isso é uma análise por múltiplos. A mesma coisa vale para o preço-valor patrimonial. Então, aqui eu estou sensibilizando ele pelo ROE do Banco do Brasil, começa com um cenário base de 19% de ROE e uma taxa de crescimento de 7%. Né? Então aqui é a mesma coisa, a taxa de crescimento vai diminuindo conforme eu vou para a esquerda e vai aumentando conforme eu vou para a direita. Tá? E o ROE é a mesma coisa, ele vai diminuindo conforme eu subo, vai aumentando conforme eu vou descendo aqui na tabela. E com isso a gente tem um preço-valor patrimonial do Banco do Brasil. A fórmula é basicamente o ROE, aqui que eu estou utilizando, a fórmula F26, vezes a C38, que é basicamente o meu payout, ou seja, ROE vezes o payout, dividido por R menos G. Tá? Então, essa fórmulazinha a gente deixa aí para vocês depois, que é o múltiplo justo para você fazer um valuation. Então, você pode sim calcular múltiplos de forma fundamentalista, né, utilizando essas variáveis. E quando a gente olha aqui para o histórico disso, deixa eu mostrar o gráfico aqui para vocês, o Banco do Brasil está um pouquinho abaixo da média. E em termos de valor patrimonial está um pouquinho acima. Então não tem tantos descontos aqui significativos quando a gente olha aqui para o Banco do Brasil, pelo menos essa é a minha conclusão aqui nesse momento. Né? Isso aqui já teve um pouco mais descontados. O que acontece se eu aumentar esse ROE aqui do Banco do Brasil? Digamos que o Banco do Brasil agora vai gerar 21% de ROE. O que vai acontecer? Esse preço-valor patrimonial vai subir, esse preço-lucro aqui vai manter-se o mesmo, porque o ROE ele não está afetando aqui. Mas se a minha taxa de crescimento mudar por conta desse ROE para 9%, por exemplo, o meu preço-lucro vai mudar consideravelmente. Tá? Então, tudo depende dessa sensibilidade do cenário que você está utilizando, mas os múltiplos eles são variáveis fundamentalistas e uma análise fundamentalista não foge desse valuation. Tá? Bom, vamos lá, galera. Depois vocês vão ter acesso a essas planilhas aí. Tô vendo o Márcio falando que está tudo muito técnico e o objetivo é ser técnico. Né? Se você não quiser aprender a técnica de valuation, é melhor nem assistir essa aula. Tá? É melhor fazer outra coisa, ver uma série, fazer alguma outra coisa. Beleza? Então, dando continuidade aqui, a gente pode terminar aqui a parte de múltiplos. Então, quero saber se alguém tem alguma dúvida aí em relação a outros múltiplos, se vocês estão gostando, se agregou nesse sentido. Né? Aqui já tivemos dois modelos, o modelo de dividendos e o modelo de múltiplos. Depois vocês vão ter acesso a essas planilhas aqui.
beleza? Bom, eu estou até suando aqui, já de tempão aqui de live, mas vamos que a gente ainda vai falar aqui sobre o modelo de fluxo de caixa descontado, que é o nosso último modelo, beleza? Como é que funciona o modelo de fluxo de caixa descontado? A gente vai trazer valor presente, esses fluxos de caixa. Tem dois tipos de fluxo de caixa. Fluxo de caixa da firma, que é o fluxo de caixa disponível da empresa sob a ótica de credores e acionistas, e ele não inclui pagamentos da dívida. Então, ele vem antes do pagamento da dívida, né? Antes do pagamento de juros, de amortizações. Isso já está refletido na taxa de desconto. Aqui, para esse tipo de fluxo de caixa, a gente usa o WACC. O WACC, que é o custo médio ponderado de capital, beleza? Que a gente já viu aqui durante a aula. Tem gente pedindo aqui o link do grupo, eu estou acompanhando vocês no chat aqui, eu vou mandar o link do grupo aqui novamente, vou fixar aqui no chat, tá? Então deixa eu mandar aqui o link do grupo, é lá que a gente vai mandar a planilha hoje mais tarde, beleza? Então eu vou fixar aqui no chat o link do grupo. Está fixado aqui a mensagem, basta entrar lá no link do grupo do WhatsApp. Bom, agora voltando aqui ao nosso fluxo de caixa da firma. Como é que a gente calcula o fluxo de caixa da firma? Né? A gente vai sair do NOPAT, que é o lucro operacional depois dos impostos, ou seja, o EBIT ou o LAGIR, vezes 1 menos a taxa de impostos. Vamos somar a depreciação e amortização, que é uma despesa não caixa, né? Ou seja, aqui o quanto o ativo se deprecia, a empresa ela não gasta efetivamente esse dinheiro, né? Ou seja, ela é uma despesa não caixa, né? Então, se você tem uma empresa que tem uma máquina, por exemplo, um equipamento, né? Uma instalação industrial, ao longo do tempo isso vai valendo menos. Um carro, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Localiza, da Movida, né? Os carros eles vão valendo menos ao longo do tempo, o ativo se deprecia, né? E essa depreciação ela é uma despesa não caixa, porque apesar do ativo se depreciar, a empresa ela não tem um custo direto. Né? Então, essa depreciação ela é somada de novo para a gente calcular o fluxo de caixa da empresa. Tá? Fora isso, a gente tem o CAPEX, isso tem que ser descontado. O que é o CAPEX? É o desembolso de capital, o quanto que a empresa está investindo, tá? Em novos projetos, ou então em manutenção. Então, por exemplo, no caso da Movida da Localiza, né? Digamos que a frota deles tenha se depreciado e eles tenham investido numa nova frota de carros novos, né? Então, para compor essa frota depreciada, para recompor. Então, seria um CAPEX de manutenção. O CAPEX de expansão seria o que eles compraram adicionalmente. Ou então, uma empresa que está investindo numa nova instalação, numa nova fábrica, por exemplo. Tá? E, por último, a variação do capital de giro. Então, a empresa ela pode precisar de capital de giro para crescer. Então, se eu, por exemplo, estou numa taxa de crescimento acelerada, isso pode exigir que eu tenha um desembolso de capital ali para financiar esse crescimento no curto prazo também, para as minhas atividades operacionais. Beleza? Então, a partir disso, a gente tem um modelo de fluxo de caixa da firma. Tá? Vamos voltar aqui, por exemplo, do Armac, que eu vou mostrar isso para vocês na prática. Tá? Deixa o meu Excel contribuir e carregar aqui, que eu já vou mostrar isso aqui para vocês. Agora sim. Então, o que eu tenho aqui? Né? Quando a gente olha aqui, esse modelo da Armac, vou pegar aqui o exemplo de 2023, 2024, para vocês darem uma olhada. Né? A gente tem aqui, primeiro, o EBIT da empresa, que foi projetado. Tá? Então, eu tenho aqui o meu lucro operacional, né, o LAGIR. Eu desconto o imposto a partir daí. Chego nesse NOPAT, que significa Net Operating Profit After Taxes. Tá? Depois do NOPAT, eu vou somar a depreciação e a amortização. Tá? O EBIT daqui, ele está aqui só como exemplo. Né? O EBIT daqui, ele não entra nessa conta. O EBIT daqui, ele nada mais é do que o EBIT mais a depreciação. Né? Então, aqui, se a gente for somar, esse 704 aqui, ele está referenciado na minha planilha, mas se eu for somar, vai ser exatamente aqui o EBIT mais esse aqui, a depreciação mais o EBIT, vai dar exatamente 704 que a gente estava vendo. Tá? Então, quer dizer, o EBIT dele não entra aqui nessa conta, eu vou até deixar ele amarelinho aqui, para não confundir, tá? Beleza, então a gente saiu do NOPAT, a gente somou a depreciação e a amortização, diminuiu o CAPEX, diminuiu a variação da necessidade de capital de giro, chegamos no FCFF, no Free Cash Flow to Firm, ok? Nesse caso aqui no primeiro ano é negativo para a Armac. Então vamos olhar aqui a fórmula. A fórmula do FCFF é o NOPAT mais a depreciação menos o CAPEX, menos a variação na necessidade do capital de giro, beleza? E aí, o que a gente faz com isso, tá? Essa que é a pergunta, né? Tá, beleza. Temos aqui o fluxo de caixa da firma. O que a gente faz com ele agora? Né?
O que a gente faz com ele agora é o seguinte, a gente desconta ele e traz ele valor presente, né? Então, eu estou fazendo esse mesmo fluxo de caixa da firma para vários períodos, né? Aqui eu faço as minhas próprias estimativas de Armac. Se vocês quiserem depois entrar no detalhe de como eu fiz essas estimativas, vocês vão ter acesso à planilha, vocês vão poder olhar. A gente aprofunda isso no nosso programa completo também, tá? Acho que não cabe aqui para a aula de hoje, senão vai ficar too much. Mas o ponto esses fluxos de caixa da firma vão ser descontados pelo meu WACC, tá? Eu vou mostrar que tem uma fórmula super fácil no Excel de fazer isso, tá? Mas antes disso, vamos olhar aqui para o valor da perpetuidade, que é esse valor aqui, que é uma média calculada de dois modelos, que é esses 12 bilhões 641 milhões, tá? O que é isso aqui, né? O que é isso aqui? O que é esse cálculo aqui que eu estou fazendo, né? Eu considero aqui o valor da perpetuidade fruto de dois modelos. Um modelo é o modelo de Gordon, que vocês conhecem. Então, eu estou pegando esse fluxo de caixa lá na frente que eu tenho, né? Que é a célula I46. Se a gente for olhar aqui, a célula I46 é o meu fluxo de caixa da firma lá no ano de 2028, que é o mais longo que eu tenho. Eu multiplico isso por 1 mais a taxa de crescimento, que eu estou utilizando aqui, uma taxa de inflação projetada, mais o crescimento real de 2% nesse caso, né? E desconto pela minha taxa WACC, que nesse caso aqui da Armac a gente viu, né, a gente calculou junto, 12,86%. Né? Com isso, eu tenho aqui o meu valor terminal para a Armac. Qual que é uma outra alternativa? É utilizar o múltiplo de valor terminal. Então eu posso dizer o seguinte, poxa, deixa eu olhar aqui quanto vale a Armac em 2028 em termos de EV/EBITDA, que é o múltiplo. Então hoje a Armac está negociando aproximadamente a 11 vezes EV/EBITDA. Se eu multiplicar o EBITDA dela aqui em 2028 por 11, eu chego nesse valor aqui de 11.375. Então eu estou utilizando a média desses dois valores terminais para calcular o meu último fluxo de caixa da firma na perpetuidade, que é esse cara aqui. Tá? Então, com isso, o que eu tenho aqui? Eu tenho um modelo de fluxo de caixa da firma. Deixa eu diminuir aqui para agora ficar melhor para vocês visualizarem tudo. Tá? Então, aqui eu tenho o modelo de fluxo de caixa da firma de 2023 até a perpetuidade. Tá? Então, isso aqui é o que eu preciso para usar o modelo de fluxo de caixa descontado. Tudo que eu preciso para fazer um DCF é isso aqui. Então, é isso aqui que eu preciso. Eu preciso ter esse FCFF aqui com essas variáveis que estão aqui. Então, EBIT, imposto, NOPAT, depreciação, CAPEX, variação no capital de giro. Tá? Bom, agora que eu tenho esses valores, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o meu VPL e vou calcular a minha TIR. Né? Então, é muito importante entender isso, que quando a gente usa o modelo de fluxo de caixa descontado, o objetivo é trazer valor presente os fluxos de caixa que a gente está calculando. Para isso, a gente vai utilizar o WACC, no caso do FCFF, como a gente viu, como taxa de desconto, e o CAE, no caso do FCFE. Tá? O valor da empresa ele pode ser encontrado utilizando a fórmula do VPL. E a taxa de retorno, a TIR, pode ser calculada utilizando a fórmula da TIR no Excel. Então, aqui, para eu calcular o Enterprise Value dessa empresa e o valor da ação dela, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar a fórmula VPL. Então, se vocês olharem aqui no Excel, essa fórmula aqui é uma fórmula XVPL, onde eu pego aqui o meu período, então eu tenho todos os períodos, tenho aqui o meu fluxo de caixa da firma, tá? Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor para vocês verem. E aí é uma fórmula do Excel que ele vai calcular para mim, com base nesse período e nessa taxa de desconto que a gente tem aqui, que é o WACC. Então, aqui, se eu clicar aqui, vai dar para ver as células que estão referenciadas. São essas aqui, mais a taxa de desconto de 12,86% que a gente está utilizando. Beleza? Ok. Então, com isso, aqui, o WACCD22, que é aqueles 12,86%. Então, se eu tiver a taxa de desconto, tiver os fluxos de caixa da firma e tiver os períodos que eu vou receber esses fluxos de caixa, é só utilizar a fórmula XVPL para calcular o Enterprise Value. E aí eu preciso ainda somar o caixa e descontar a dívida para calcular o valor da ação, que nesse caso aqui seria de aproximadamente 7 bi para a Armac, no nosso modelo, e o que daria aproximadamente R$20 por ação. Né? Então tem até uma oportunidade aqui, fazendo uma recomendação aí para vocês. A Armac hoje está valendo algo em torno de R$11,60, R$12. Então tem bastante upside aqui na mesa para a Armac. Né?
Eu acho que é bem legal de mencionar aqui o seguinte, né? A modelagem financeira, quando a gente está olhando aqui para valuation, o objetivo não é cravar um preço-alvo. Deixa eu fechar aqui a minha planilha, que eu acho que está dando um bug aqui, depois eu abro de novo aqui para vocês darem uma olhada. Mas o objetivo aqui não é cravar um preço-alvo, o objetivo do valuation não é esse. O objetivo é ver se existe margem de segurança e brincar com as principais variáveis-chave, tá? Então esse é o objetivo do valuation, tá? O objetivo não é cravar um preço-alvo. E por isso que eu não gosto dessa metodologia de preço-alvo. Então se você for olhar aqui, eu uso aqui o target, né, que é esses R$ 20,13, o que daria um upside de 73%, que tem bastante margem de segurança. Eu costumo trabalhar para fazer uma recomendação de ação com uma margem de segurança de pelo menos 20%, porque o meu modelo pode estar errado, eu posso estar assumindo premissas ruins e etc. Então, nesse caso, o upside é significativo, mas mais ainda, além do upside, eu prefiro olhar para a TIR, que é a taxa interna de retorno. Que é o que vocês conhecem de finanças corporativas, que aprende na faculdade, né? E por aí vai. Então aqui eu uso a TIR no valuation. Como é que a gente calcula essa TIR no valuation, né? Essa TIR aqui, ela também considera o meu fluxo de caixa da firma. Então deixa eu olhar aqui a forma, vocês vão ver. É justamente o fluxo de caixa da firma. São os mesmos valores que a gente está vendo aqui na parte superior. A diferença é que eu dou entrada, eu compro a ação hoje. Então eu compro a ação hoje e, nesse caso aqui, eu vou vender ela em 2028, né? Isso que eu estou considerando aqui na minha análise. Poderia vender antes? Sim, poderia utilizar esse valor de saída antes. Mas aqui eu estou utilizando uma análise de pelo menos 5 anos para fazer o meu valuation. Você pode fazer com 2, com 3, com 4, com 5, com 7, com 10? Pode. Então, a metodologia é a mesma, né? E a TIR, ela vai considerar a minha taxa de retorno, a minha taxa interna de retorno para o investimento em Armac, o que dá uma TIR hoje de 20% aqui de acordo com o modelo, o que parece bastante atrativo, tá? Então, quer dizer, quando a gente faz valuation e usa o modelo de fluxo de caixa descontado, isso é nada mais nada menos que ver a atratividade do investimento através do VPL, através da TIR, que são métricas que a gente já conhecia. Tá? Então, com isso eu vou finalizando aqui a parte do conteúdo, né? Ficou faltando falar só do FCFE, exatamente a mesma coisa do que a gente fazer o modelo de fluxo de, um modelo de fluxo de caixa igual ao fluxo de caixa da firma. A diferença é que em vez de eu descontar esse fluxo de caixa pela taxa de desconto WACC, eu vou descontar pelo custo de capital próprio, que é a taxa exigida pelo acionista, que a gente viu aqui, tá? E a conta dele é um pouco diferente. Por quê? Porque eu tenho que tirar da conta tudo relacionado ao fluxo de caixa de investimentos e de financiamento. Então, eu preciso tirar aqui toda a parte de emissão de novas dívidas, pagamentos de dívidas existentes, emissões de equities, pagamentos de dividendos. Então, tudo isso sai da conta do fluxo de caixa, pagamento de dividendos não, mas eu tenho que tirar da conta tudo aquilo que o acionista ele deixa de receber, por exemplo. Então, se uma empresa ela vai e paga os juros da dívida, o acionista ele vai ter menos dinheiro para receber, ou seja, o fluxo de caixa livre para o acionista ele vai ser menor, né? Então, aqui nesse caso, no fluxo de caixa do acionista, a gente sai do lucro líquido, soma a depreciação e amortização, igualzinho ao fluxo de caixa da firma, diminui o CAPEX dos investimentos, igualzinho o fluxo de caixa da firma também, diminui a variação do capital de giro também, igualzinho o fluxo de caixa da firma, só que diminui também o pagamento de novas dívidas e soma a entrada de caixa de dívidas novas, de novas dívidas que tenham sido que a empresa tenha captado. Então aqui eu entro também com a questão do financiamento de novas dívidas. Essa é a principal diferença aqui do fluxo de caixa da firma e do acionista. E repara que, já vi que tem uma pergunta aqui, no FCFF se usa o AC, mas poderíamos usar o CAE? Sim, você usa o CAE no FCFE. O CAE no FCFE, porque é uma métrica do acionista, e o AC no FCFF, por ser uma métrica da firma, dos credores e dos acionistas. Tá? O correto seria considerar o ano de 2023 no VPL? Sim, você começa com o ano corrente, né? E depois você vai passando para os anos posteriores. Tá? Alguns analistas, só que aí qual que é o ponto? Aí, essa pergunta do Guilherme é uma pergunta boa, tá? Deixa eu abrir aqui a planilha para você entender, Guilherme. O que acontece? Repara aqui que para 2023, né, a gente está aqui em 2023, hoje 28/3/2023, né? Então repara aqui que para 2023, o meu fluxo de caixa da firma projetado para a Armac é menos 109. Só que o meu fluxo de caixa da firma sensibilizado pelo período é menos 83. Por quê? Porque eu estou multiplicando esses 109 por 0,76, que é a minha fração do ano pendente.
tá? Então, essa fórmula fração ano que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, aqui, esse fluxo de caixa da firma, eu não considero ele todo. Eu considero só a fração que ainda falta, considerando que ainda faltam 9 meses para fechar o ano de 2023. Tá? A mesma lógica do fluxo de caixa da firma, a gente aplica para o fluxo de caixa do acionista. A diferença é que a gente vai descontar pelo CAE e não pelo WACC. Tá? Agora, eu vou falar um pouquinho de como que a gente pode projetar essas variáveis antes da gente terminar. Né? Então, a principal variável que você vai ter que projetar são as receitas e as margens. Né? E aí, para projetar receita, tem várias formas de você fazer. Você pode entrar no micro da empresa, ver se ela deu algum guidance, etc. Pode olhar para o setor, pegar uma estimativa de crescimento do setor de alguma entidade, por exemplo, né? Se você digitar no Google associação de tal, provavelmente você vai ver alguma informação relevante nesse sentido. Pode buscar outros relatórios, ver se tem alguma projeção, se o RI faz isso, né? Se tem uma projeção setorial e calcular o market share dessa empresa. Então, essa pode ser uma possibilidade. Se o market share cresce e o setor cresce, a empresa ela vai crescer numa taxa associada a isso. Né? Ou então, por exemplo, você pegar a média histórica de crescimento da receita da empresa, você considerar a taxa de inflação para algumas empresas, como, por exemplo, o setor de utilidades públicas, que tem contratos reajustados pela inflação. Então, tem várias formas de projetar receita. No caso da Armac, eu usei uma fórmula bem específica, né, que é relativa à natureza da própria empresa, que considera o quê? Que considera o quanto que ela consegue rentabilizar em cima do total de valor da frota dela. Então, eu estimo o valor da frota da Armac para os anos subsequentes e calculo um percentual de receita em cima desse ativo imobilizado, que gira em torno de 50%, vai crescendo ao longo do tempo. Já foi mais 60%, então estou sendo até conservador aqui nesse caso. Né? Então, cada empresa vai ter sua forma de calcular a receita, e isso aí depende do estudo, de projetar a receita, e você vai ter que estudar essa empresa para ter uma boa métrica de projeção de receita. Mesma coisa olhando para as margens. Então, o que pode afetar a margem da empresa? O custo dos produtos vendidos e as despesas administrativas. Então, você tem que ter um balizador em relação a isso. Né? Aqui no caso de Armac, historicamente, né, o percentual de custo em relação à receita ele varia em torno de 45%, 50%. Né? Enquanto que as despesas operacionais variam em torno de 13% da receita. Então, você pode calcular um percentual em torno da receita e fazer suas projeções a partir daí. Fora isso, a gente ainda tem que projetar, né, para calcular o FCFF, a depreciação, a amortização, o CAPEX e a variação do capital de giro. A depreciação e a amortização, você pode calcular em cima do ativo imobilizado, ou seja, quanto que essa empresa tem de imobilizado, quanto que ela tinha de imobilizado ao longo do tempo, qual foi a taxa de depreciação em cima desse ativo imobilizado ao longo do tempo, ou seja, o percentual de depreciação dividido pelo ativo imobilizado, e extrapolar isso para frente. Então, isso é uma forma de fazer. Por exemplo, outra forma é você olhar em relação à depreciação em relação à receita da companhia. É uma forma que eu costumo utilizar menos. Eu prefiro utilizar em relação ao ativo imobilizado. Né? Além disso, você pode usar a taxa de crescimento da depreciação ao longo do tempo e projetar uma taxa de crescimento futuro. Então, essa é uma outra forma de fazer. Quando a gente olha para o CAPEX, muitas empresas dão guidance de CAPEX, ou seja, quanto que elas querem investir no próximo ano ou nos próximos 2 anos. Se a empresa der, melhor usar a projeção da empresa. Se a empresa não der, você pode utilizar uma estimativa do CAPEX ao longo do tempo em função da receita da companhia. Você pode utilizar, ver o quanto que essa empresa, o quanto os ativos dela se depreciam, né? E calcular o CAPEX de manutenção, ou seja, o mínimo que ela gastaria para pelo menos repor os ativos dela e quanto que ela planeja crescer, quanto que ela precisa de reinvestir os lucros para crescer. Então, essa pode ser uma outra abordagem. Enfim, então, você pode olhar para o CAPEX também em função do crescimento do ativo imobilizado da companhia. Então, tem algumas maneiras de fazer. Né? A gente ensina isso mais na prática ao aprofundar aqui os modelos de valuation no nosso programa de treinamento intensivo. Tá? E para a variação do capital de giro, você pode calcular também essa variação do capital de giro, por exemplo, em função das vendas, em função da receita. Então, qual que é o percentual de capital de giro da empresa em função das vendas dela? Né? Então, essa também é uma possibilidade. Qual que é o valor do capital de giro da empresa em função das suas vendas? E aí você consegue calcular a variação ano a ano. Então, tem algumas formas de projetar essas variáveis. Tá? E para o FCFE, o que a gente tem a mais? É só o pagamento de principal e entrada de novas dívidas. Como é que eu vou projetar isso aqui para frente? Né? Eu posso olhar para a estrutura de capital da empresa. Então, por exemplo, se a empresa ela quer investir 1 bilhão em CAPEX, em novos projetos, e a estrutura de capital dela é 50% dívida, 50% ações, se ela mantiver essa estrutura de capital, significa que ela vai
captar 500 milhões em novas dívidas para investir nesse novo projeto. Então, uma forma de fazer isso é olhar para a estrutura de capital da empresa, olhar o quanto que ela está investindo e calcular o quanto que ela vai necessitar de novos financiamentos daqui para frente. Então, essas são algumas formas de fazer, mas, mais uma vez, cada empresa vai ter sua particularidade, não existe certo ou errado nesse caso, você pode ter as suas premissas, as suas projeções, não necessariamente você precisa ser tão granular nessas projeções, e você pode usar abordagens alternativas. O Alex, por exemplo, está dizendo que está planilhando lojas Renner e não leva em consideração a abertura de novas lojas e o prazo de maturação delas. Isso afetaria muito? Depende do modelo que você está utilizando, né? Então, essa poderia ser uma forma de você olhar para novas aberturas de lojas, faturamento por loja e ver o quanto que ela vai crescer. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, por exemplo, que eu gosto, é olhar para o setor de varejo, ver o quanto o setor de varejo representa em relação ao PIB, ver qual que é a projeção do PIB, ver quanto que o setor de varejo ele vai faturar no próximo ano, ver qual que é o market share da loja Renner e você vai ter uma previsão de faturamento da loja Renner. Tá? Então essa é uma possibilidade de fazer top-down. Você pode fazer bottom-up pela abertura de lojas. Então não tem certo e errado. Existem metodologias de você fazer essas projeções. Cada empresa, você pode adotar uma metodologia diferente, tá? Vamos lá, outra pergunta do Lucas Mateus. Alguns analistas no exterior utilizam o Valuation NAV, Net Asset Value, para avaliar REITs, né, que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos. Você chega a comentar um pouco também? Então, vamos lá. O NAV, ele é uma medida interessante, né? É um múltiplo que você pode utilizar, mas é legal fazer alguns ajustes para você olhar também o NAV, né? Com ajustes relacionados a não recorrentes, ajustes relacionados a fluxo de caixa, enfim, a gente entra nisso mais em detalhe no outro momento para falar de fundo imobiliário. A gente até tem uma mentoria só disso dentro do nosso programa de treinamento intensivo. Agora acho que vai ficar too much um tema bem extenso aí para a gente falar, mas sim, o NAV é uma métrica relevante aí para avaliar rate, sim, né? Seria um PVP aqui, mal comparando, a gente olhar para o PVP aqui nos fundos imobiliários no Brasil, também seria uma métrica interessante. Vamos lá, outro ponto aqui, o pessoal perguntando, já respondi a pergunta aqui do Guilherme do VPL, né? O pessoal chegou tarde aí, a gente vai deixar a live até hoje mais tarde disponível. A princípio não vamos deixar por mais dias, vai ficar disponível aqui no nosso programa de treinamento apenas, beleza? Galera, então com isso a gente está chegando no final. Quem tiver no grupo vai receber a planilha. E chegou a hora da gente mostrar aqui como funciona o nosso Clube do Valuation. Mas antes, eu quero perguntar para vocês, antes da gente finalizar aqui e falar sobre o Clube do Valuation, eu quero perguntar para vocês, né, qual foi o insight mais relevante da aula de hoje? Né? Eu quero saber qual foi o melhor insight para vocês, o que vocês vão levar da aula aqui de hoje. Comenta aqui no chat qual foi o melhor insight que você achou? Né? O que para você foi mais relevante? Foi o modelo o valuation sem utilizar o modelo KPM? Foi o modelo de dividendos? Foi o modelo de múltiplos? Foi o modelo de fluxo de caixa descontado? Foi VPL, TIR na análise de investimentos? Foi o quê? Comenta aí que eu quero entender a ilusão dos múltiplos, enfim, eu quero saber aí o que para vocês foi mais relevante, qual foi o melhor insight que vocês tiraram da aula de hoje. Comenta aí no chat para a gente apresentar para vocês agora o Clube do Valuation, beleza? Pessoal, dando continuidade aqui, né? Já deixei aqui o chat também no grupo. Como eu falei, a planilha, a gente vai as duas planilhas, né? De Banco do Brasil e de Armac, a gente vai disponibilizar no chat do WhatsApp. O Igor já está falando aí que a live vai ficar até 23h59, que a galera está pedindo. Galera gostou aqui do modelo, de não usar o modelo KPM, gostou da simplicidade. Velson está falando que vai estudar valuation, show de bola, galera. O objetivo é realmente estimular essa curiosidade, estimular que vocês pratiquem isso aqui que a gente está falando, tá? Vamos lá. Vamos falar agora sobre o Clube do Valuation, né? Para quem gostou dessa aula, para quem tirou insights valiosos, né? O Clube do Valuation é o nosso treinamento intensivo de análise de investimentos. É o primeiro programa de mentoria em análise de investimentos na prática, criado aqui no Brasil por um analista profissional, tá? Então a gente trouxe toda essa vivência, né? Que hoje eu tenho no meu dia a dia, né? Passo o dia inteiro fazendo isso.
a gente trouxe isso para o nosso programa de treinamento intensivo, que é algo único aqui que a gente criou aqui no Brasil. Eu vou mostrar para vocês alguns feedbacks da galera que faz parte do clube hoje, né? Então aqui vocês podem ver alguns prints do nosso grupo de WhatsApp, galera falando das aulas, né? Todas as aulas elas têm apresentações aqui como essa, o pessoal fica com a apresentação, recebe as planilhas, são as mesmas planilhas que eu uso no dia a dia para fazer recomendações de investimentos. Hoje, na Warren, como eu falei, né, eu sou líder do time de análise de ações, a gente tem 2 carteiras administradas de bolsa, que hoje somam aproximadamente, né, uma carteira de bolsa, outra carteira de fundos imobiliários, que hoje estão somando aproximadamente 15 milhões de reais, que os clientes seguem, né? Fora isso, a gente é responsável também por adotar as estratégias nas demais carteiras administradas de fundos da empresa, que aí são estratégias que tem mais de 5 bi em carteiras administradas, então a gente muitas vezes faz valuation da bolsa, né, vê se está atrativo, se não está, para aumentar ou diminuir a exposição em renda variável através de fundos. Então eu estou no dia a dia vendo isso e passo tudo isso no grupo de suporte, no grupo de mentorados, né? E aqui tem alguns feedbacks. A gente fez uma aula super bacana aqui, uma mentoria super bacana com análise de bancos, né, para a gente chegar no lucro líquido dos bancos, discriminar as fontes de receita do banco, né, que é bem diferente das outras empresas. Tudo isso está numa mentoria gravada já na plataforma. Esse foi o feedback aí da galera. Pessoal falando da dinâmica setorial, né, que pô, tá pegando no valuation, enfim, então é muito legal ver esses feedbacks aí no grupo de alunos. Mas para quem é o clube do valuation, galera? O clube do valuation aqui ele é um clube do. Olha só, eu estou vendo no chat aqui o Igor provocando Mi ou Bi. Hoje, nas carteiras de ações, a gente tem 2 estratégias de investimento. Porque o que acontece? A Warren é uma corretora diferente das demais corretoras, porque nós somos uma empresa fee-based, ou seja, a gente não recebe comissão por produtos, a gente recebe uma taxa fixa nos investimentos, né? Tem um modelo de consultoria, um modelo fee-based, que é o modelo 3.0, que já existe nos Estados Unidos, é muito comum por lá. E a gente está com 25 bilhões de assets under custody, ou seja, todo o dinheiro que está na corretora. Desse dinheiro, 5 bi fica nas carteiras administradas. Hoje eu sou responsável aí, dentro da parte do comitê de investimentos, também por apresentar a parte de renda variável, principalmente bolsa aqui no Brasil, né? A gente tem carteiras de estratégias próprias de investimentos diretos em ações e fundos imobiliários, que hoje estão com aproximadamente 15 milhões, o que é relativamente recente. São carteiras recomendadas desde 2020, se tornaram carteiras administradas em 2022, então tem 6 meses mais ou menos de carteiras administradas. A gente já está com esses 15 milhões aí de patrimônio investido, tá? E temos também uma carteira de crédito privado, né, que eu também sou responsável ali, tem 2 analistas hoje na minha equipe olhando, que a gente começou no início desse mês, já está com um pouco mais de 2 milhões também. Então, eu vivencio isso no dia a dia, né, e tento trazer isso um pouco para a galera nos grupos, tá? Mas para quem é o Clube do Valuation? Né? O Clube do Valuation, ele para você que, cara, quer aprender mais sobre análise de investimentos para se destacar no mercado financeiro, para conseguir um cargo mais alto, né? Você que, já trabalha como consultor, como assessor de investimentos e quer dominar esse conteúdo na prática, para você que eventualmente só quer modelar mesmo para ter uma noção dos seus investimentos, quer se sentir confortável, não quer ficar dependendo do conflito de interesse dos tubarões do mercado financeiro, né? Para você que, cara, quer tomar suas decisões embasadas por conta própria e montar uma carteira vencedora no longo prazo e fundamentada, né? Então para você o Clube do Valuation. Para quem não é o Clube do Valuation, é para quem não gosta, para quem não tem paciência para analisar investimentos, para quem prefere deixar o dinheiro na mão do assessor, do consultor conflitado, para quem já trabalha no mercado financeiro, mas está relativamente confortável no momento, não quer se esforçar agora para se qualificar mais, ou para quem não gostou da aula de hoje, não tirou nenhum insight aqui da aula de hoje. Então, cara, para você não é o Clube do Valuation, né? Se você não tirou nenhum valor da aula de hoje, então não é para você. Se depois de tudo isso que eu mostrei aqui hoje, você não acha que isso é aplicável para sua estratégia de investimento ou para sua vida profissional no mercado financeiro, é melhor nem entrar no Clube do Valuation, tá? E agora eu vou mostrar para vocês um feedback aqui do Marco. O Marco, ele foi nosso aluno do CNPI, ele foi aprovado no CNPI, virou analista de investimentos,
é mentorado no Clube do Valuation. Acho até que ele deve estar aqui na live, né? Se estiver aqui na live, dá um alô para a galera, Marco. E hoje está trabalhando conosco aqui no Economia do Dia, né? Então ele se destacou aqui no clube, no CNPI, e está trabalhando conosco. Vou mostrar o vídeo deles aqui para vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é Marco Romano, eu tenho 22 anos de idade, trabalho no mercado financeiro desde os 18 anos, mas foi através da certificação do CNPI que eu consegui a promoção e atualmente tenho uma remuneração aí de 5 dígitos mensais. O Clube do Valuation está agregando no meu dia a dia como profissional de finanças através do networking que o grupo promove. São vários analistas formados e que estão no dia a dia também no mercado, então ali a gente tem um debate muito rico de ideias e dos acontecimentos recentes do mercado. Esse é o primeiro ponto que me agrega muito. O segundo são os encontros quinzenais com o Fred, né? A gente faz análises ali bem profundas no mercado, ele traz dados de plataformas pagas que não são acessíveis aí para o investidor, pessoa física, então é sempre muito importante estar atento a essas análises bem informadas. Além disso, o Clube do Valuation ele agrega também para uma pessoa que está querendo se aprofundar no mercado, né? A pessoa que está querendo fazer análises mais profundas e ter um contato da vivência aí do dia a dia de um profissional de investimentos. Então, é super válido fazer parte, recomendo e espero vocês aqui dentro. Valeu! Ó, o Marco já deu as caras aí no chat, obrigado aí pelo depoimento do Marco, depoimento sincero, honesto, pô, o cara já tá voando aí, ganhando mais de 5 dígitos por mês, trabalhando aqui conosco também na Economia do Dia, ajudando a galera.